Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Cientista. Meu nome é Rodrigo Kucharski. Esse podcast é uma extensão da revista Ciência Como Ela É. No episódio de hoje, pela primeira vez, pessoas que recém saíram do ensino médio. Então, hoje a gente vai falar com a Yasmin e com a Lívia. Então, sejam muito bem-vindas. Obrigada. O jeito que eu conheci elas é meio aleatório. A gente se conheceu na viagem de formatura delas. Eu estava trabalhando, elas foram como formandas. E na volta, a gente acabou tocando no assunto do que elas estavam fazendo no colégio. Aí acabei achando muito interessante e resolvi convidar, então, elas para virem. Se vocês quiserem se apresentar, falar um pouquinho, dar uma introduzida, fiquem à vontade. Bom, eu me chamo Yasmin. Eu e a Lívia, a gente se conheceu no SESI e a gente vem de uma escola que tem toda aquela questão de inovação, de empreendedorismo, então lá dentro a gente conseguiu se desenvolver mais em relação à comunicação e eu acredito que para nós assim vem sido algo muito importante durante essa trajetória. Ali dentro a gente também lidou bastante com pesquisa, com robótica, com projetos, então foi algo que deu para desenvolver bastante nesse meio tempo. Olá, eu sou a Lívia, tenho 18 anos e, assim como a Yasmin, simultaneamente a gente acabou realizando diversas atividades dentro da proposta do SESI, mas também atividades fora, como no Instituto Caldeira. Como é que os pais de vocês colocaram vocês nessa escola já pensando nisso? Ou vocês, aconteceu, era perto e vocês acabaram indo para essa escola? Bom, eu posso dizer por mim que a busca aconteceu por causa das minhas escolhas. Eu saí de uma escola pública, que era uma visão totalmente diferente, uma proposta totalmente diferente, e eu queria muito passar no Liberato, não consegui, eu estudei por conta, daí eu também tentei Sul, e eu pensei, poxa, será que não tem outra oportunidade além de eu ir para uma escola aqui da minha cidade, que é a Esteio, uma cidade pequena? Eu queria algo mais, eu estava querendo algo para me desenvolver cada vez mais. E aí, por pesquisas, eu acabei conhecendo o SESI. Daí eu apliquei o processo seletivo, eu avisei meus pais, e foi muito bacana, porque eu descobri que eu consegui uma bolsa 100% lá. Tá aí. Isso foi para mim muito importante. Por exemplo, na tua pesquisa, o que foi que foi decisivo, o que foi decisivo para ti, para ir para lá, assim? Eu acho que uma coisa assim que é publicidade, né? A questão da inovação. Uma proposta de ensino totalmente diferente do que estava acostumado, né, no sistema educacional aqui no Brasil. Era uma proposta muito Mas, por exemplo, assim, diferente. o que é diferente? O que é que te pegou, assim? O time do negócio foi que a prova. Não tem prova lá. Exatamente. A prova, ela foi... A gente chegou lá e a gente foi colocado em um grupo para desenvolver uma rede social de uma ONG, se eu não me engano. Essa era a parte para ver como a gente trabalhava com outras pessoas e para ver como a gente se desenvolvia. Depois a gente fez uma redação para avaliar a parte escrita, que não foi, na verdade, uma redação, foi um comentário a ser feito em uma rede social, que seria o Instagram, sobre... Teve uma época que deu aquela questão do vazamento de óleo, e era a gente se posicionando sobre. Então, a gente podia se posicionar sobre a questão do vazamento de óleos nos oceanos, a gente podia se posicionar em relação às queimadas na Amazônia, para ver o quanto a gente conseguia se desenvolver ali dentro. Que, na verdade, aconteceu assim, foi acontecendo tudo de uma forma muito natural. Porque a gente chegou lá, assim, eu também vim de escola pública, a gente sabe como é que funciona, principalmente no ensino fundamental, quando tu não tem tanto acesso à pesquisa. Eu lembro que o primeiro trabalho, assim, o artigo científico que eu desenvolvi foi no meu 8º ano. E a gente pesquisava coisas na Wikipédia, sabe? Era uma coisa assim que, poxa, não, né? Sim, ainda tava entendendo melhor como é que era aquilo. E a gente chega no SESI e a gente vê também que eles fomentam muito pesquisa lá dentro. E a gente já chega, é outra realidade, assim, é turno integral. A gente vê as salas temáticas, tipo, toda a tecnologia que tá ali instalada. É muito legal. E, por exemplo, por que tu fala do turno integral sem o pesar de ser um turno integral? Porque isso eu acho que é a primeira coisa que alguém vai ter, é tipo, putz, mas é turno integral, eu não queria ficar lá o tempo todo. Por que tu não lida com isso como sendo uma coisa ruim? É que eu acho que a gente chega lá e a gente vê tanta coisa pra fazer. A gente vê robótica, a gente vê pesquisa, a gente vê oficina de música, a gente vê... Eu acho que na época tinha oficina de teatro também.
A gente vê tanta coisa legal e a gente fica, assim, entusiasmado para fazer as coisas. Claro, a gente sabe que turno integral é puxado, a gente abre mão de algumas coisas, enfim, tudo é normal. Sim, mas daí também faz parte, mas Exatamente. dá pra ver que vocês não têm esse pesar de, tipo, vou ter que ficar lá porque me colocaram lá nesse lugar e aí eu tenho que ficar esses 2 turnos, ficar esse tempo todo lá porque me colocaram lá. Não, tipo, vocês, não, é legal, tem isso, isso e isso pra fazer. Então, é uma visão, ao menos no meu ver, bem diferente do padrão, assim. Tem toda essa construção que a gente trouxe, mas... Gente, pensa, primeiro ano, o que a gente tava? Pra nós, a gente estava no High School Musical brasileiro, entendeu? Então, tipo assim, eu lembro que as primeiras atividades que eu entrei foi música, que eu fiquei tipo, caraca, tem tantos instrumentos aqui. Daí eu chegava no professor, tá, e agora o que dá pra fazer? O que dá pra fazer dele? Calma, respira, recém começando. E eu ficava pulando de um lado pro outro, de um lado pro outro. Daí os professores ficavam, maluca, tu tem que, né, peraí, o que tu quer? Porque, tipo assim, é em turno integral, mas se tu vai entrando em tudo que eles te oferecem, meu irmão, tu não tem tempo. Provavelmente não fica com a quantidade de coisas que vocês comentaram, realmente, acaba faltando tempo. Mas como é que vocês organizaram, então, esse tempo? Tipo, porque, tá, tu quer fazer tudo, mas não é viável fazer tudo. Quais foram as primeiras escolhas que vocês tiveram de oficinas, ou de, enfim, não sei exatamente o nome, mas quais foram as primeiras escolhas que vocês fizeram e por que foram feitas essas opções? Bom, inicialmente, quando a gente iniciou, o SESI, assim, a gente entrou lá, era o primeiro ano da escola. Então tinha muita coisa que ainda não estava assim. Que era qual ano? Desculpa te interromper. Foi em 2020. Tá. Então, questões, por exemplo, a robótica tinha, mas a gente ainda não estava estruturado com equipes, por exemplo, não como estamos hoje. Então, eu lembro que de início a gente participava muito de oficinas de música principalmente, e a gente deu azar da pandemia. Então, eu lembro que a gente entrou, né, pra quarentena e tal, passamos a estudar de forma EAD, e no final de 2020, a gente foi chamada para uma equipe de robótica, que é da categoria de FRC. E ali Por eu acho que vocês foram chamadas? Então, a nossa escola ela foi contemplada pelo SESI do Rio Grande do Sul para ter a primeira equipe de FRC. Essa equipe O que é FRC? Pois é. A FRC, ela vem da FIRST. A FIRST é uma organização americana. E ali dentro tem 3 categorias. Tem a FLL, a FTC e a FRC. A FLL são robôs de Lego. A FTC já desenvolve um pouco para a parte mais técnica, assim, são robôs que tu pode usar madeira e tal, mas ainda tem um tamanho reduzido. E tem a FRC, que são robôs maiores e tal, que ela, às vezes, até um pouco industrial. E daí entra mais questões, tipo patrocinadores, campanhas, expansão da robótica. Então, eu acho que, assim, a nível de ver extracurricular, foi um dos nossos principais focos, assim, a gente entrou juntas. Trilhamos bastante coisa juntas nesses 3 anos. Muitas coisas juntas. Tipo? Até a trip. Inclusive a trip. Tipo assim, ali dentro da FIRST, a gente desenvolveu a questão que o SESI também propõe. O que é? O trabalho em equipe. Então, tanto nos processos seletivos para entrar no SESI, a gente percebeu muito isso. Eles queriam nos ver como pessoas e como a gente pensa em relação a senso crítico também. Porque um dos princípios da FIRST, por ela ser internacional, é além de construir robôs com performance de engenharia profissional para competições, também é o impacto. O que isso está causando na cidade que vocês estão? Relações à questão tipo, ambiental, mas também social. Isso é uma coisa muito irônica, assim, porque tem lugares que não se pensa isso, não se pensa o impacto que vai ter naquele entorno. O ideal é que a gente sempre consiga trabalhar em cima disso, né? Mas nem sempre se consegue. Como que foi? Vocês conseguiram fazer esse link assim, de início? Demorou? Quem é que ajudou vocês a fazer esse link? Ou vocês, no grupo, conseguiram achar? Como é que foi isso? Então, ele é proposto já pelo campeonato, né? Que a gente desenvolva, mas eles não falam o quê, de fato. Então, é a busca. Mas na escola, a gente foi já desenvolvendo esses pensamentos por situações e problemas a partir dos planos de aula. Por exemplo, em naturezas, a gente teve também a questão tipo, da física, da química
e da biologia, voltado à questão de resíduos, da produção de resíduos. Agora vocês vão fazer um folder informativo sobre resíduos, interligando a física, a biologia e a química. Então, a gente já estava trabalhando nessa questão, sabe? E como é que, tipo, como é que fica a divisão, assim, de, sei lá, de matérias? Vocês existiam exatamente, tipo, uma aula da matéria ou sempre trabalhavam situações e problemas e tinha uma mentoria, por exemplo, assim? Pois é. Isso era muito relativo porque antes da pandemia, né, em presencial e tal, a gente tinha uma separação de, agora é física, aí depois tem matemática, aí depois tem português, e era tudo bem separadinho. E tinha uns projetos de área também. Só que quando a gente entrou pro EAD, mudou um pouquinho. Então, as áreas, elas se juntaram. A gente tinha a área de ciências da natureza, a área de humanas, e assim ia, de linguagens. Então, eles atuavam todos em conjuntos. Após esse período, a gente voltou para o presencial, voltamos a ter essa separação, essa divisão. Só que daí a gente tinha bastante projeto trimestral. Eu lembro que foi um choque quando eu entrei no SESI, porque no nosso primeiro projeto de matemática, nosso primeiro tema, a gente desenvolveu uma espécie de jornal falando sobre chuvas. Então, a gente calculou a quantidade de chuva, a gente calculou todo o contexto, né, onde aconteciam os alagamentos, para apresentar em formato de jornal. Isso assim, isso é tipo uma coisa que dentro daqui da universidade não acontece às vezes. As pessoas estão aqui, estão fazendo, tipo, pesquisa numa área, às vezes, e não conseguem se tocar da ligação, daqui a pouco, que pode ter com um jornal. Essa aplicação, vocês falando, ela parece trivial, parece uma coisa assim, não, aconteceu assim, foi, mas eu acho que é muito por causa tipo, da estrutura do colégio, porque não é muito simples, assim, essa leitura de ligar uma coisa com a outra. E nessa preparação teve a dupla docência com teatro. Por exemplo, agora vem, por que teatro? A questão da persona profissional. Eles queriam que a gente desenvolvesse esse jornal, mas também que compreendesse a postura do âncora. Como é que o âncora se posiciona? Tipo assim, enquadramento da câmera. Como eu vou me portar na frente de um telefone que está me filmando neste momento, sabe? Então, matemática, teatro, cálculos e essa questão também, tipo, de como vamos se posicionar. E... Fala. Não, é que esse lado é muito legal também. A gente sai de lá totalmente desenvolvido em relação a isso. Mas também são escolhas, né? Porque, por exemplo, a gente se desenvolve muito, só que quando a gente sai do ensino médio, a gente está inserido em um mercado que ainda não está, assim, nesse nível, por assim dizer, de inovação que a gente vê. Não tem essa mesma leitura. Ele ainda está com uma estrutura mais antiga, o julgamento é em cima da estrutura mais antiga e... Sim, e a gente fica com algumas defasagens em função disso. Então, assim, a gente saiu, a gente viu outro contexto, sabe? Mas é muito legal. Tá, mas que defasagem, por exemplo? Eu mais ou menos entendo, mas o que te chamou atenção para ser uma defasagem, assim? Eu acredito que as questões teóricas mesmo. Porque lá é turno integral, e é muito legal porque tu desenvolve em várias coisas. Mas em relação ao conteúdo focado, sabe? Isso acaba perdendo um pouco em função do tempo. Porque, infelizmente, o dia só tem 24 horas. Eu acho que é só assim. Mas de resto é totalmente incrível. Em relação a isso, uma questão que a gente passou há pouco tempo foi o Enem. Lá na escola, a gente tem a GEEK, que é um teste para ver quanto o aluno está se desenvolvendo. Eles falam que é um preparatório também que dá para utilizar para o Enem. Só que não é a mesma coisa. Então, por função de estarmos inseridos em um espaço que fazíamos diversas atividades, a gente não tinha um tempo para se dedicar para fazer o Enem e conseguir uma nota alta para cursar uma universidade, entendeu? Então, a preocupação nossa estava sempre rodeio e o pós-SESI? Será que vai ter universidade que vai compreender o nosso perfil profissional que estamos desenvolvendo aqui? Daí ficou nessa lógica, assim, o nosso pensamento. Tá, eu vou fazer uma pergunta que não é exatamente como é que é o pós-SESI, mas vocês não sentem que, por exemplo, vocês aprenderam a procurar o conhecimento, vocês aprenderam a achar o conhecimento. Vocês não acham que é muito melhor vocês terem essa estrutura, essas ferramentas, vocês terem isso,
do que vocês terem só aquele conhecimento, tipo, bruto, assim, tipo, jogaram pra vocês. Vocês não sentem que isso é muito melhor? Nossa, sim, totalmente. Sim, é que são escolhas, né? Pô, é muito mais fácil a gente recuperar isso agora em um ano, por exemplo, e estudar e recuperar os conceitos. Mas, assim, o que a gente se desenvolveu em torno de, sei lá, comunicação, de ação, de pensar, de agir, isso não tem preço, assim. Foram 3 anos de muito aprendizado mesmo. E a gente conversa com outras pessoas que tiveram um ensino médio diferente, que realmente desenvolveram esse teórico, mas não tiveram tanta oportunidade para se desenvolver como pessoa. E a gente vê assim é que, como é que eu posso dizer? É muito mais preferível que tu te desenvolva em relação a esses conceitos como o que a gente aprendeu no SESI. E depois recupere, sabe? É mais fácil. E é muito melhor. E um grande exemplo é essa fala da Yasmin. Bom, lá é incrível, entretanto, sabe? O pós e o favorável ali, sabe? Aquela questão de compreender, tipo, bom, isso é bom em um ponto, entretanto, não nesse ponto. Então, essa perspectiva que criamos já é o resultado do que a gente aprendeu na instituição. Tipo... pô, praticamente no primeiro contato, você já tem que estar trabalhando senso crítico, trabalho em equipe, leitura de mundo, vocês estão ligando trocentos conhecimentos tipo, no processo seletivo, entende? Então, é muito diferente. Claro, tipo, por exemplo, vai ter colégio que prepara direto para a prova. Então, tem colégio que tu sai, tu passou na universidade já direto. Ó, que legal, tá, mas o significado disso não necessariamente é dos melhores, né? Tu pode saber muito bem jogar aquele jogo ali da prova, mas talvez tu não, não saiba as outras coisas que também são muito importantes. Então, é que nem tu saber procurar, tu saber... tu entender o processo de busca do conhecimento, acho que para mim faz muito mais diferença do que tu fazer bem a prova, sabe? Sim, totalmente. Eu acredito que a gente foi muito privilegiada pelo contexto onde a gente conseguiu fazer as coisas, porque isso que tu falou de realmente buscar o conhecimento, a gente aprendeu a buscar no SESI e a partir da robótica a gente conseguiu aplicar ele. Porque, por exemplo, ali dentro a gente tinha áreas, tinha a área de marketing, o Twitch Business, que era tudo, sei lá, relacionado à comunicação, persona, como tu vai te portar, como tu vai vender aquela ideia. E a gente tinha também as áreas técnicas, que era programação, matemática, que envolvia muita engenharia. Então, a nível de, sei lá, estudantes do ensino médio, na época a gente tinha 16, 17 anos, desenvolverem um robô num CAD, sabe, de uma forma, assim, totalmente surreal. Então, eu acho que essa foi uma das partes, assim, mais legais, realmente, de conseguir aplicar isso. E um adendo também é que a gente não citou, mas a gente também fazia Senai. Como assim? Tipo assim, o SESI, mas também tinha o Senai inserido dentro da escola. Já tinha salas pra gente não precisar se deslocar pra fora do ambiente. Então, tipo assim, no primeiro ano, só SESI. Segundo e terceiro, daí entrou o Senai. Daí era desenho mecânico com ênfase em CAD. Então, a gente fazia o desenho manualmente e depois a gente passou pra plataforma SolidWorks, que foi muito utilizada pra gente conseguir preparar os desenhos pra projetar as partes mecânicas do robô. Caraca, que viagem. Tá, como é que foi então essa experiência com os robôs? O que que foi o projeto inicial? Como é que vocês construíram isso? Por que robôs? Pois então, a FIRST, ela surge muito com a robótica no meio educacional. Então, já vem com a proposta um pouco elaborada. Por exemplo, a gente tem temporadas, né? A gente está passando agora pela terceira temporada, agora atuando como mentoras, mais não como participantes. Mas nas temporadas que a gente realmente atua como membro, era assim, a gente recebia o manual com toda a proposta. Então, nessa temporada aqui, tu precisa fazer com que teu robô atire bolas até tal altura. Aí depois, agora na atual, a gente precisa fazer com que o robô pegue cubos e lide com cones. Por Então, exemplo, eles passam uma situação, um problema pra vocês e, tipo, resolvam. É mais ou menos isso? Ou tem, tipo, já uma estrutura... a estrutura ela já vem pronta,
basicamente é o desafio da temporada. A gente está desafiando você a montar um robô que faça isso. Sim, mas, por exemplo, Isso. o projeto do robô é todo com vocês. Não existe uma base, assim, ó, vocês vão Não. construir a partir disso aqui. O que a gente tem como base é a arena. Vamos fingir que seu livro aqui é a arena. Então, aqui vai ter o desafio. A gente só vai saber o que vai acontecer aqui. Daí, o projeto do robô, para ele conseguir pegar o cubo nesse tal andar e trazer para outra parte da arena, é um projeto nosso. Ele tem que fazer a ação aqui dentro. Mas agora, como ele vai fazer essa ação, é problema nosso. Que a gente tenha muita rede de apoio entre as equipes, porque eu acho que por ser algo difícil, que ainda está se desenvolvendo, as equipes elas têm uma comunidade muito grande. Então, a gente tem uma equipe de fora do Brasil, que ela faz o modelo do robô dela e ela geralmente disponibiliza. Então, a gente tem uma base para conseguir desenvolver. Mas não é um robô igual, assim, a gente tem uma base de olha, legal, o robô deles tem isso. Mas como a gente adapta para cá? Porque as peças, a First, ela tá muito nos Estados Unidos ainda. Então, as peças estão todas lá. A gente tem a importação e elas chegam aqui com o triplo do preço. Entende? E como é que vocês compram isso? Como é que essas peças... como é que vocês conseguem ter acesso a essas peças? É colégio que paga? Vocês vão procurar um patrocinador? Como é que funciona isso? Então, daí vem a parte do business. Porque dentro da First, dentro da Tech Robot, que é a equipe que a gente está inserida como mentora atualmente, a gente era competidora, somos divididos em categorias. Iniciamos com 10 membros. Daí era a parte de programação, o grupo de programação. Pensa numa mini empresa com seus setores. A programação, o CAD, a mecânica, que faz a produção ali das peças, né, que monta o robô. Mas aí tem o marketing. Mas aí o marketing a gente divide entre 4 pessoas. E era o marketing, o business e o outreach. O outreach, ele significa os alcances que a gente tem com a equipe. Os impactos no meio corporativo, social e ambiental. E o business já vem essa questão da contratação. O plano de negócios. Como assim plano de negócios? Bom, a gente tem os técnicos, claro, mas nós, como competidoras, a gente tinha que desenvolver um plano de ação para captar esse dinheiro para conseguir comprar as peças. O SESI, ele dava um suporte, entretanto, não era suficiente para conseguir comprar tudo. Mas até é bom que eles não deem todo o suporte, se a gente for parar para pensar, porque se eles te dessem todas as... Tipo assim, precisa comprar, pega aí. Acho que não teria esse desafio de pensar como justificar, de pegar... Porque se tu vai justificar para uma pessoa que vai investir, ela vai te vai te rebater com uma pergunta, com um porém, com qualquer outra coisa, para entender por que faria sentido para ela estar investindo naquilo ali. E nesse momento vocês têm que refazer trocentas perguntas para vocês. Exato. Então, Exatamente. Obviamente não é um processo fácil, mas eu acho que ele ajuda até nas outras áreas, assim. Essa pergunta que pode vir ou que vocês têm que se fazer para poder ir apresentar, ela vai ajudar a entender todo o projeto também. Não sei como é que foi para vocês isso. Era muito louco, porque era bizarro, assim, nesse meio tempo a gente captou patrocinadores como a Steel, Gedore, Frontec. Então, são empresas, né, da indústria que são muito fortes no ramo delas. Então, a gente chegava para um senhor para apresentar a nossa proposta inovadora de como construir um robô no ensino médio. Era tão legal e era tão bacana investir nisso. Então, assim, a gente saiu de uma linguagem, uma forma de se comunicar de adolescentes para se comunicar com pessoas, assim, gigantes dentro da área delas. Então, como é que foi essa troca de linguagem? Como é que vocês faziam esse contato, por exemplo? Como é que vocês marcavam uma reunião e como é que vocês falavam com essa pessoa? Por exemplo, assim, tem o conselho do SESI. Daí lá está, tipo assim, os gestores, CEOs. Então, a gente conversou também, inclusive, com o da Steel, né? Que ele era, tipo, do Brasil. Ele era, tipo, comandava em questão a nível nacional. E aí, eu lembro muito da gente sentar, tipo, tudo assim, esperando, ansiosas, né? Com o nosso design na tela ali da TV. E daí, as cadeirinhas tudo preparadas já, né? Esperando eles entrar na sala. Porque era sempre assim, eles visitavam
a escola, o ambiente da escola, davam todo um tour pela escola para conhecer, e depois chegavam lá no espaço pra gente apresentar para eles a robótica. E daí era sempre assim, daí o nosso técnico, ele sempre falava, olha, conversamos com tais pessoas e eles vão vir conhecer vocês. Daí era sempre esse rolê, daí a gente ficava lá esperando, daí quando eles chegavam, a gente se apresentava, passava os slides, porque é a forma que a gente conta o nosso storytelling que chama a atenção, né, do público. A gente também tem que pensar nessa ideia, né, de como a gente vai chamar a atenção deles. E como é que ficava o nervosismo com isso? Como é que vocês lidavam com essa situação? Porque é uma exposição que a gente não é acostumado a estar, não é uma posição que a gente está acostumado, ao menos, acho que assim, de forma geral, e também exposição a uma crítica, porque ela, de alguma forma, vai vir, né? Seja uma crítica que ela é mais construtiva ou uma crítica que ela é só uma crítica. Como é que vocês lidavam com isso? Porque a gente, quando mais novo, sente muito mais o impacto da crítica. E como é que vocês lidavam com isso? Olha, eu acho que esse é um ponto muito legal pra gente pensar, porque é uma idade que a gente fica muito inseguro com o que a gente tá fazendo. Ainda mais quando a gente vai lidar com pessoas, assim, que são muito mais desenvolvidas na área delas. Mas eu acredito que era tudo muito conversado. A gente sempre teve um ritmo de trabalho muito agradável, um clima muito legal, assim, de falar abertamente sobre as coisas. E era basicamente aquilo, assim. Eu lembro que teve um dia que foi muito marcante pra gente, que a gente foi aplicar um processo seletivo para um pessoal novo. E na volta, a gente foi para um café. E ali naquele café, assim, todas as críticas que a gente recebia, né, críticas construtivas e tal, a gente anotava tudo, sempre. Qualquer evento a gente tava com um bloquinho pra anotar. E depois a gente se reunia e a gente falava, tá, a gente precisa melhorar isso, 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 isso. Como vamos fazer? Aí vem toda essa questão do plano de ação, que nem sempre era somente para as empresas, a gente tinha muita organização interna, porque era, assim, muito importante. Então, a gente elaborava esse plano de ação a partir de tal, o que a gente vai fazer para mudar e para conseguir melhorar. Então, tinha muito isso ali dentro. E, como que... Como, por que, não sei exatamente, mas... Por que vocês, quando vocês sentavam no café, vocês continuavam falando sobre aquilo e vocês não falavam sobre qualquer outra coisa? Porque, primeiramente, é o amor pela robótica. Porque a gente cria um afeto, a gente cria um carinho. Eu lembro que, no final de 2020, em dezembro, os nossos técnicos nos chamaram. Precisamos de 10 pessoas. E, enfim, éramos entre as 10 pessoas selecionadas ali no SESI para compor esse grupo de robótica. Desde a criação do nome, paleta de cor, identidade visual, tudo. Tudo Foi tudo pensado. uma mini empresa do nada. Eu lembro também que a gente fazia desenhos, porque a gente queria algo que representasse o Brasil, porque estávamos inseridos em uma competição internacional. Então... Mas por que querer representar o Brasil? Tipo, o que é isso? O que significaria isso? A identidade, sabe? A nossa persona como brasileiros, sendo representadas... Vamos pensar assim, ó, a gente está num mundo globalizado. E a internet, ela é algo que se expande a vários níveis. A gente não sabe para onde ela pode parar, onde a nossa imagem pode chegar. E por meio disso, a gente queria constituir nossos valores, missão, visão e propósito, ó, o marketing falando, né? Dentro do nosso logo. E eu acho que a mim pode falar um pouquinho sobre isso, porque ela fez parte dessa questão da produção de paleta de cor e logo e tudo mais. Pois então, a gente teve a ideia de trazer a onça. E era muito importante pra gente não só desenvolver um logo para uma equipe. A gente, junto disso, estruturou todos os valores que a gente ia ter. Então, assim, a gente quer trazer a fauna e a flora do Brasil. A gente quer mostrar o que o nosso país tem de mais bonito e a gente quer poder levar isso para uma competição internacional de robótica. A gente quer poder relacionar o meio ambiente com a tecnologia e com a inovação. Então, para nós, assim, foi algo muito bacana e a gente teve toda essa construção junta. Eu acho que a gente gosta tanto, porque é nosso bebezinho. É tipo nosso filho, né? Foi algo que foi um desenvolvimento muito bonito para nós, assim, acompanhar todo o processo. Então, a gente foi muito associado como a equipe... Nossa, quando a gente foi para o Rio de Janeiro, para a off-season, nós somos de orelhinhas, para remeter, né, realmente à onça, a nossa identidade e tal. E era muito legal, porque a gente era associado a isso.
E antes a gente falava sobre a questão teórica de matemática, engenharia, teve algo muito legal que eu queria muito compartilhar sobre o Rio. Por favor. Que aconteceu que, assim, quando a gente está dentro de uma partida de robô, né, dos robôs, a gente tem um período autônomo do robô, onde tu vai colocar ele numa posição e tu vai programar, e ele vai ir lá pegar uma bola sozinho e vai atirar, uma Power Cell. E dentro disso, nosso autônomo não estava dando certo. Primeiro porque as bolas estavam murchas e a gente não sabia. Então, estava o nosso querido técnico na arena, pegando na mão e vendo se estavam boas ou não e simplesmente descartando. E algo muito legal também que aconteceu foi que a gente usou uma trena para medir exatamente o espaço do robô de acordo com a torre. Porque se tivesse num espaço, uma distância diferente do que a gente havia programado, não daria certo. Então, pra gente ver a importância da matemática. A gente demorou algumas partidas para ter esse estralo, mas depois que a gente conseguiu captar, assim, foi muito legal, porque o nosso robô não errou mais o autônomo, simplesmente por 1 centímetro de diferença. Caraca, mas até a própria questão da bola tá murcha, tipo, é uma situação, problema que tu precisa te perguntar, tá, mas por que não está dando certo? Aí tu vai investigar algumas coisas, aí tu vai ver que daqui a pouco a bola tá murcha, aí tu vai ver que daqui a pouco a programação, ela não tá exatamente no mesmo, não tá fazendo a mesma distância, o mesmo processo que deveria estar, vocês tinham programado outra coisa. Tipo, esse fato de aparecer um problema, tu entender por que aquilo é um problema, entender o que tá acontecendo, tipo, pra mim isso é o mais tri de tudo, assim, eu acho muito legal essa possibilidade. Eu não passei por isso tão estruturado no ensino médio. Eu tive um pedacinho, assim, dessa iniciação científica e eu já gostei muito. Eu imagino se pudesse ter toda essa experiência de, tipo, pergunta-resposta, porque a primeira coisa que acontece dentro de uma escola, de forma geral, é pergunta, não. Tipo, não pergunta, sabe? Não pode perguntar. Mas por que isso? Não, deixa pra lá, depois a gente fala disso. Então, tipo, tu acaba com toda possibilidade de aprendizado que existe, que, no meu ver, é sempre pela pergunta, sabe? Mas como é que continua essa história lá no Rio? Pois é, foram dias intensos, de muito trabalho, porque a gente ficava ali, né, naquele universo, porque além da FRC que estava acontecendo, que era uma off-season agora em agosto de 2022, estava acontecendo ao lado do nosso, que foi no Cais ali, né? Sim. No Pier. No Pier Mauá. Isso, perto do Museu da Manhã. E eu lembro que tava ali, tipo, era enorme ali, um pavilhão enorme pra FRC, mas ao lado tava acontecendo simplesmente, gente, o Mundial de FLL. Ou seja, gente do mundo todo. Japão, França, Itália. Gente, é sério, foi sensacional. Isso era proposital, ter esses dois eventos juntos, assim. Era. E, tipo assim, tu falaste da questão, tipo assim, de pensar na situação problema. Só que, além disso, tinha a pressão. A pressão de ir bem no campeonato, a pressão de ver outras equipes. Meu Deus, como é que eu não pensei nessa ideia que eles estão trazendo pro robô? Nossa, mas será que a gente a gente perdeu alguma coisa durante a nossa trajetória? Não, tá tudo bem. Somos equipes diferentes, a gente tem uma trajetória diferente. Como é que era esse senso de comparação, assim? Como é que vocês lidaram com isso, assim? Tipo, são muito diferentes os projetos. Tipo, os problemas que apareceram foram, no decorrer do projeto, vai ser diferente, as respostas vão ser diferentes, e como é que vocês lidavam com essa comparação entre um projeto e outro? Assim? Eu acho que uma coisa que posso citar, depois eu te dou um adendo, que é a questão da inteligência emocional, que a gente acaba trabalhando nesses anos. Mas parece uma idosa, né? Há 80 anos atrás. Mas, enfim, eu acho que é importante citar isso, porque, Claro. Pensa, o mundo todo tá te vendo. Tu tá numa competição ali, tu quer muito que a tua equipe saia excepcional no campeonato. Então, inteligência emocional foi um dos fatores que a gente acabou desenvolvendo, assim, ó, na marra. E aí, por exemplo, o fato de não ter desenvolvido, daqui a pouco, as ferramentas para uma prova, só para uma prova, que nem, por exemplo, o Enem, que aí daqui a pouco vou ter que me preparar agora pro Enem, realmente, aquela história do pós-SESI que a gente estava comentando.
Aí vocês têm a inteligência emocional, tem o trabalho em grupo, tem a interdisciplinaridade, tem tudo isso, e aí, tipo, o problema da prova acaba se tornando muito pequeno perto de tudo isso. Exatamente. Ali a gente teve um aprendizado muito grande em relação a horários e a saber mediar o tempo e escolher prioridades. Porque nós tínhamos a robótica, que tomava um tempo gigantesco. Nós tínhamos, no final, né, do ano passado, a nossa rota, que foi, de fato, o desenvolvimento de um artigo científico, uma pesquisa. Então, a gente tinha isso, a gente tinha o Senai, nós tínhamos várias coisas para lidar e para conciliar. Mas eu acho que, assim, o mais importante de todo esse processo era realmente confiar. De saber, olha, eu escolhi estar aqui para isso, 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 isso. Então, eu estou fazendo essas coisas. E eu estou dando o meu melhor. Na medida que eu consigo, mas eu estou dando o meu melhor. Então, eu acredito que eu vou colher bons frutos disso e que vai ter um retorno legal para o meu desenvolvimento. E como é para uma pessoa nova fazer esse investimento, assim, tipo de confiança em uma situação que não necessariamente, tipo, não é uma certeza aquilo. Tu tá fazendo investimento porque tu tem uma dedicação e tu acredita que aquilo vai ter um fruto na frente, mas como é que é como é que é fazer esse investimento sem ter a real certeza no final, assim? Ou vocês tinham certeza? Pois é, nós não tínhamos certeza. Eu acho que assim, eu acredito que mais por mim, mas o que foi muito importante foi ter pessoas por perto para te guiar. Porque eu muitas vezes questionava se tudo que eu tava fazendo valeria a pena. Aí eu olhava pra Lívia e a gente conversava. E, pô, é legal, sabe? Não era um processo de sacrifício, era um processo legal, era um processo divertido. Porque a gente tava conseguindo se desenvolver em algo que a gente acreditava. Assim, é difícil a gente falar, mas a robótica, ela transformou muito, sabe? Ela transforma muito. Então, a gente tem essa vontade de levar para outros lugares. A gente tem vontade de pesquisar e de trazer inovação, porque a gente vê o impacto que isso tem hoje em dia na sociedade. Então, eu acredito que, assim, claro, tem partes ruins. Tudo tem, são escolhas. Sim, sim. Acontece. Mas valia totalmente a pena quando a gente realmente via o que a gente tinha construído pronto, sabe? Era muito legal. Eu queria dar um adendo também à questão da vulnerabilidade. É uma coisa que as pessoas falam, beleza, mas como é passar por isso, sabe? E a gente tá, querendo ou não, estávamos em um processo de desenvolvimento, só que ali era muito forte, porque tínhamos em torno de 15, 16 anos, sofrendo várias ações, assim, e querendo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. A gente estava querendo se descobrir como pessoas. Hoje a gente tem mais ideia do que a gente quer, mais concreto, sim. Mas na época a gente queria abraçar o mundo. Então, vulnerabilidade, sim. Teve momentos que a gente ficava mais à flor da pele, do tipo, meu Deus, será que essa é a escolha certa? A gente olhava, tipo, não, calma, respira, vamos pensar. Então, voltando à inteligência emocional que a gente acabou desenvolvendo também nesse lado, sabe? De abraçar também a vulnerabilidade, que é um fator muito importante. É, não é fácil, assim, né? É super difícil essa questão da exposição. A gente continua dentro da universidade, continua vendo como as pessoas têm dificuldade da exposição, como as pessoas têm... Daqui a pouco, se tem um professor, existe uma diferença entre ser sincero e ser grosseiro, né? Vamos só pontuar, mas as pessoas têm muita dificuldade de, quando algum professor critica o trabalho, de aceitar e de, por exemplo, dizer assim, pô, esse logo de vocês eu não gostei, eu achei que as cores ficou ruim. E aí vocês, tipo, mas é o meu logo, sabe? Como que tu não gostou? Só que às vezes aquilo ali é uma forma de ele estar te dizendo, olha, eu acho que isso aqui não vai combinar, vocês estão usando cores daqui a pouco que não condiz com o que vocês estão lidando, sei lá, não bate essas cores, não bate essa fonte. E aí tu ter que aceitar, dar um passo atrás e, tipo, tá, peraí. Vem essa questão da inteligência emocional, de conversar entre vocês e da rede de apoio. E aí eu vou aproveitar essa história da rede de apoio que vocês comentaram que vocês estão agora como mentoras. Vocês já terminaram o colégio, vocês continuam como mentoras, por quê? Pois é, dentro disso que tu comentaste, tem algo que é muito curioso, porque ser técnico ou mentor é muito difícil. Caraca, eu não imaginava. Antes de virar mentora da TEC, né, da equipe de FRC, nós duas atuamos como mentoras de equipes de FLL, para ter uma base, porque a FLL acaba sendo um pouco
mais fácil de lidar do que a FRC. E era muito difícil. Tu tinha muito medo de chatear alguém, sabe? Porque eu mentorei uma equipe só de meninas. Eram muitas meninas e eram novinhas, elas eram do 1º, 2º ano. Então, assim, a forma que tu vai colocar as coisas, isso tem que ter um cuidado muito grande. Mas é muito legal porque o tipo de relação que tu estabelece assim, é incrível, né? É muito legal, assim, tu perceber que tu pode ser a base para auxiliar alguém. Que tu pode conseguir guiar uma pessoa no caminho dela. Eu acho que, assim, isso é uma das coisas que, nossa, mais recompensa. E a gente continua como mentora, e eu acredito que seja porque a gente gosta. Assim, uau, a robótica, ela foi muito importante. Eu não consigo não falar bem da robótica, porque é bizarro, assim, tu quer se manter nisso, sabe? E uma questão também é que, assim, tu falou do papel, né? Tipo assim, eu digo papel porque a gente tinha um olhar de competidora. Tipo assim, eu preciso fazer isso, mas vamos ver se ele vai aprovar. Digo o nosso técnico. E só que daí, no momento que a gente faz a transição de competidora para mentora, o papel é outro. Como eu vou abordar? Como eu vou dizer que, como tu tinha falado, esse logo não está coerente com o propósito, missão e objetivo da equipe? Claro, era uma tarefa bem, né? Tinha altos, tinha baixos. Eu lembro que quando eu mentorei uma outra equipe, não é a mesma que a da Yasmin, era de FLL também, ela era mista. E eu lembro que era mais meninas do que meninos. E eu lembro que eu entrava na sala com o meu grupo de... Porque era mais pessoas, né, mentorando. Era eu e mais 2 colegas. E parecia que era uma sessão de terapia, porque eles ficavam muito quietinhos, tipo assim, vou escutar, sabe? E daí a gente saía com a impressão, meu Deus, eles nos odiaram. Mas daí no outro dia, recebia mensagem, não, a gente fez tal produção, olha esse folder, olha esse trabalho. Daí a gente ficava tipo, ai, graças a Deus, eles compreenderam o que a gente quer passar de fato. E às vezes é mais lento, assim, né? Tu fala alguma coisa, a pessoa, tipo, tá recebendo aquilo, assim, tá, peraí, o que tá acontecendo? Pra depois ter esse retorno de, ó, eu procurei isso, vi isso, fiz aquilo. E eu até ia perguntar desse paralelo de, tipo, como participando do projeto como competidora e aí depois agora como mentora. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre isso. Eu acho que é um desafio diferente, porque assim, a FLL, ela é um nível. A FRC, ela é outro nível. As duas são excepcionais, só que exige mais a FRC, no Mas, caso. por exemplo, qual que é a maior diferença assim, que tu acha aqui qual é o salto que acontece, assim? Salto, primeiramente, a questão financeira, porque os robôs são maiores, eles exigem mais. Por exemplo, o robô de 2022, eu lembro de eu tirar uma foto com ele do meu lado e ele, tipo, bater assim em mim, sabe? O robô que a gente fez. Então, já é um salto. Aí já é um ponto. Só que daí, quando tu vê a FRC de fato, que, tipo assim, a FLL, ela tem a questão, tipo, de missão, visão e valores também, só que não é tão visto pelos juízes. Eles passam, dão uma olhadinha, mas o que eles querem saber mesmo é da mesa. Porque a mesa, eu digo que é o tablado da competição, e ela realmente acontece de fato numa mesa. E já a FRC não é isso, sabe? Ela é, tipo, no chão e ela ocupa muito espaço. E eu acho que tem também o projeto de inovação. Dentro da FLL, isso é muito importante. Que, nossa, quando a gente estava no Rio, a gente viu o Mundial de FLL, eram crianças de, sei lá, 10 anos, que tinham crianças que realmente desenvolveram um barco que ele se locomovia com energia solar. Ele era, tipo, enorme. Assim. Tinham crianças de 12 anos patrocinadas pela Mercedes, sabe? Então, assim, tu olha e tu fica, meu Deus, crianças. NASA, sabe? Então, assim, era outra dimensão. Então, assim, eu acho que uma das maiores diferenças também é a idade, porque a FLL é algo mais infantil para quem tá iniciando dentro da robótica. E a FRC já é um salto para quem, assim, uau, tem que amar robótica, porque tem uma demanda muito maior. E algo curioso foi que a gente não teve essa transição porque geralmente acontece assim, participa de FLL, talvez entre para FTC e depois tu vai para FRC com um conhecimento sobre a robótica. A gente simplesmente saltou direto. Vocês vão pra FRC.
Como vocês foram as primeiras turmas, por isso? Tipo, hoje o SESI, ele tem... A maioria dos novos integrantes da nossa equipe de FRC, eles vieram pelas equipes de FLL do SESI. Então, no primeiro, segundo ano, se tu tiver idade ainda, tu participa da FLL. Depois, tu passa pelo processo seletivo e entra para FRC. Não são necessariamente todos que vieram de FLL, né, que entram na equipe. Tem pessoas que também não vieram de FLL. Mas hoje a gente tem a oportunidade de proporcionar que os novos integrantes eles realizem essa transição para tu conseguir te desenvolver dentro da robótica. E daí, claro, né, tem estágios, assim, tem uma hora que a idade, para tu atuar como um membro na FRC, tu pode só até os 18. Então, após os 18 anos, quando tu vira maior de idade, tu atua como mentor. Mas, assim, só para ter uma ideia, assim, do tamanho, tem equipes de FRC que tem mais de 50 participantes. Para mais, assim, muito além, sabe? E é justificável ter mais de 50 participantes? E por quê? Eu vou explicar uma questão que eu acho que nem ela comentou do patrocínio da NASA, da Mercedes no campeonato ali mundial. Quando a gente olhou para o mundial, a gente percebeu a diferença, a proporção, né, da questão econômica de um país. O Brasil é uma coisa ali, tipo assim, tá, beleza, eles estão dentro do padrão da FIRST, que eles estão querendo. Só que quando tu olha para uma Itália da vida, tipo assim, a construção deles é totalmente diferente. E quando a gente fala da questão em que ponto, assim, é diferente? Diferente que nem ela comentou do projeto de inovação deles, sabe? Tipo assim, a gente não tem esse embasamento aqui, tipo assim, vamos fazer crianças criarem, sabe, documentos e vamos ensinar elas a pesquisarem. A gente não tem isso no Brasil. Sim, essa cultura de desenvolver isso, né? É que isso é custoso, né? Seja por tempo, seja por estrutura, por, tipo, pessoal, assim, tipo, os técnicos. É mais custoso. Claro, o impacto disso é muito melhor, é muito mais impactante. Só que é mais difícil de tu fazer isso. Se num colégio, às vezes, tu não tem professor, como é que tu vai ter mais de um daqui a pouco para conseguir produzir aquele projeto? Então, é complicado, assim, mas pode continuar, né? E também muda a questão da grade curricular, né, também, que lá fora é totalmente diferente do que aqui de dentro. Eu digo aqui de dentro do país. E olhando para essa quantidade de pessoas que tem dentro de uma equipe, por exemplo, a FRC, gente, simplesmente tem uma equipe que está constituída dentro da NASA. E como que eles foram para lá? Sabe? É uma questão diferente do que a gente vê aqui no Brasil. Então, a questão da quantidade de membros é sempre, tipo, para qualificar cada vez mais. No campeonato do Rio de Janeiro, tinha equipes, eu lembro de uma equipe muito fortemente dela, que assim, ó, tinha os competidores, mas também tinha os mentores. E eles passavam com umas planilhas enormes, vendo, né, pontuando dados dos outros competidores. Por que isso? Porque, assim, ó, na competição tem a parte de alianças. Tipo assim, eles analisavam as outras equipes, olha a organização deles. Eles analisavam esses mentores das outras equipes, criavam as planilhas e depois iam escolhendo assim, tipo, eu quero essa equipe, eu quero essa equipe, eu quero essa equipe. Porque pela quantidade de pontuação que eles fizeram aqui, eles podem nos ajudar a chegar aqui. Tipo, esse é um ponto fraco nosso. Eles foram bem aqui e nos ajudem. Seria mais ou menos isso? Isso. Caraca. Então, tipo assim, auxilia, sabe? Outro ponto também é que, por exemplo, a gente tem as off-seasons aqui e a gente tem os torneios realmente oficiais. E dependendo da tua classificação, da tua premiação, tu passa para o Mundial. Lá no Mundial, aqui no Brasil, a gente tem uma equipe que é muito forte em relação ao Mundial e tal, que já foi algumas vezes, já tem uma experiência bem bacana. E o que a gente vê muito é que, cara, os robôs de lá de fora dão de 10 a 0 nos nossos. Porque eles, assim, primeiro em questão de investimento, porque lá está no país deles, então eles não têm um custo de trazer para cá. Então eles conseguem ter um potencial de investimento muito maior nos materiais e nas peças dos robôs. E até por questão de acessibilidade. Então, apesar de no Brasil isso estar vindo para cá, né, a gente ter o acesso da robótica um pouco melhor, né? Infelizmente não para todos, mas a gente ter esse acesso. Mesmo assim, a gente ainda acaba tendo uma defasagem em relação a isso. É muito bizarro, assim, tu parar pra perceber isso, sabe?
Porque uma equipe muito bem desenvolvida aqui, que tem uma baita estrutura, pode ir para lá e não ser tão bem desenvolvida em comparação às outras. Aí entra muito essa questão de confiar no processo, de saber que, poxa, a gente está saindo de um país onde a gente ainda não tem tanto incentivo à robótica, a gente não tem um olhar tão grande para a educação, mas a gente está fazendo o que a gente consegue de acordo com o nosso contexto. Então, a gente está indo para lá para representar o Brasil. Eu acho que isso, assim, é uma das coisas mais legais, ao mesmo tempo chocantes, assim, de tu parar para pensar. Como é que eram essas trocas para vocês, assim, tipo, entre os grupos e entre grupos estrangeiros? Como é que era uma questão a questão de comunicação? Vocês sentiam, por exemplo, que tinha alguma diferença, sei lá, tipo, não só a dificuldade da língua, mas a dificuldade, por exemplo, de uma explicação. Então, vocês daqui a pouco estão acostumados com explicar certa coisa de certa forma e eles usam uma forma totalmente diferente. Vocês sentiram algo nesse sentido, nessas trocas que vocês tiveram? Pois é, o contato de fato com pessoas, com equipes da FRC de fora, a gente teve, assim, mas foi online. Assim, presencialmente, a gente nunca conversou com uma equipe de fora. O que a gente teve muito foi, nesse torneio, a gente teve o Andy e o Mark, que são fundadores, assim, eles têm a Andy Mark, que faz peças para equipes da FIRST, para os robôs. Então, eles são americanos, e era muito engraçado, porque eles estavam fazendo a vistoria do robô para aprovar o robô para competir. E ali, na nossa equipe, assim, a gente não... são poucas as pessoas que têm realmente um conhecimento bacana do inglês, que assim, dá para entender. Então, era muito engraçado, na verdade, porque tinha um senhorzinho, assim, ele não era... Eu não faço ideia da idade dele. E ele estava parado e tinha uma rodinha em volta dele, todo mundo com o ouvido assim, tentando escutar o que ele estava falando. A gente usava óculos, vários equipamentos, e daí todo mundo assim, ó. Tentando escutar o que ele estava falando. E ele teve que explicar umas 10 vezes pra gente. E ele fazia sinais com as mãos pra tentar explicar. Teve uma hora que ele pegou um alfinete e falou assim... Tipo, corta, dói, não pode. Foi muito, assim, surreal. Mas isso do alfinete era pra, tipo, pra falar que alguma coisa no robô podia machucar? No... Sim, exatamente. Porque a gente não... É que, assim, primeiro torneio e tal. A gente precisava ter um número no chassi do robô. O chassi é a base, que fica aqui embaixo. Vou imaginar que o chassi, ele é assim, ó. Ele é o quadrado. E o número, ele tem que ficar... Tem que mostrar, entendeu? Durante a competição. Então, ele tem que ficar nas laterais do robô. Exatamente. E daí o robô era todo aqui em cima. E aqui a gente precisava ter um número. E aconteceu o quê? Ao invés de pintarmos o número, nós resolvemos pegar a EVA, cortar e botar alfinete. Porque era com... O chassi, ele é revestido com espaguete de piscina. Porque dentro das arenas tem muita bateção, mesmo sem querer. Então, a gente precisa proteger e amortecer essas batidas. Então, a gente teve a brilhante ideia de colocar alfinete. Só que assim, não pode. É algo cortante. Tipo, tinham superfícies, áreas do robô, que a gente tinha que proteger até com fita isolante, porque tinha perigo de, na fiscalização, não ser aprovado, porque podia cortar. Então, a segurança ali é muito forte. Então, era óbvio que não poderia. Só que a gente não teve esse... Gente, não pode. Então, assim, era muito engraçado, porque eram 11 horas da noite, estávamos num quarto de hotel, pintando os números do tecido com tinta e secando com secador. Foi assim. Detalhe que no outro dia a gente ia acordar super cedo. Tipo assim, 5 e pouca da manhã a gente tinha que estar acordando pra precisar pegar o primeiro café pra seguir na competição. Meu Deus, que caos. Então, foi uma loucura pra nós, porque esse cara era da Indy Mark. E vamos pensar assim, ó, da competição. Vamos pensar na Fórmula 1. Os carros, eles competem na pista, depois eles voltam pro pit. A gente tinha o pit. Porque toda equipe tinha que ter o pit. E daí, após a competição ali na arena, que é onde acontecia, né, os jogos, ele retornava pro pit. E daí, a fiscalização acontecia nesses momentos, assim, de parada. É tipo uma parada técnica, assim, tipo, que volta pro pit, espera o horário, volta. Sim. E daí, enquanto isso tá acontecendo, a gente tem que estar mostrando a história, fazendo um storytelling para os juízes, para os visitantes, sobre a equipe, a jornada da equipe. Daí vem a produção de banner,
Daí vem a produção também de materiais, como de divulgação, broches, que agora eu lembro que isso também foi uma coisa muito loucura, porque no campeonato teve momentos que a gente fazia troca de bottoms, de broche. E daí eu chegava nas pessoas perguntando de bottom, só que daí eu lembro que meu professor de inglês chegou e falou assim, ó, cuidado, não fala bottom. Daí eu, como assim? Porque isso significa outra coisa. Daí eu fiquei, meu Deus. Daí, quando a gente fazia essa caminhada por outros pits, eu só apontava. Tipo assim, eu não sei falar inglês, tá? Eu nunca fiz aulinha de inglês, nunca tive condição de fazer aulinha de inglês por fora. Mas eu lembro que, tipo assim, no campeonato, eu queria muito me comunicar. A Yasmin lembra. Eu ficava tipo, meu Deus, eu quero muito conhecer pessoas de fora. E como é que eu vou fazer isso? E daí, como eu sou, assim, muito impulsiva, quando eu fico animada, eu começo a me mexer, assim, enfim. Daí, eu lembro que um dos momentos aconteceu quando eu fui visitar a FLL. E eu não sabia inglês. E eu vi uma moça da França. E eu, meu Deus, eu preciso conversar com essa menina. E eu, hi, dela, hi. E eu, é agora. Depois daqui eu não sei. Daí eu comecei a olhar pra ela, eu comecei a apontar pro bottom que eu tinha da nossa equipe. Daí ela falou, tipo, inglês, né? Tipo, não tem o bottom. Daí eu fiquei, tipo, no problem. É a única coisa que eu sabia falar. Daí ela falou... Daí ela olhou pra mão dela, né, que tava... Ela tinha um bracelete da Itália. Daí ela... For you. E eu... Thank you so much, que era a única coisa que eu sabia fazer. Daí ela me deu e eu lembro que eu olhei pro meu bottom e eu falei, ai, meu Deus. Ela falou, for you? Tá bom. For you. Daí ela falou... Tipo, thanks, não sei o Tipo, é muito tri, porque ao mesmo tempo tu já tá aprendendo ali, querendo ou não, a língua. Essa tua vontade de aprender já faz com que, querendo ou não, tu aprenda. E outra coisa, tu está te expondo, né? Tu poderia simplesmente ficar sentado, a pessoa tá passando e, tipo, tá passando. Não, mas tu tá te expondo ao ponto de, tipo, é uma situação desconfortável. Eu tô aqui, eu não sei falar, eu quero me comunicar, mas tu tá tentando. E isso vai fazer tu aprender de alguma forma, sabe? E esse aprendizado da língua tipo, a gente meio que é obrigado a acontecer porque a gente precisa se comunicar. E até é interessante isso que tu comentou, de tipo, pô, eu não tive a oportunidade, não consegui, mas eu queria, assim, eu achei bem interessante isso. Assim. Aí a gente vê, né, que a comunicação, ela acontece de várias formas. Porque apesar de não saber inglês, a gente conseguia se comunicar com as pessoas, assim. E lá tinham pessoas, assim, que algumas pessoas não falavam inglês, outras pessoas falavam. Então, a gente tinha uma rede de apoio legal também dentro da nossa equipe. Isso era muito legal, porque ali quando a Lívia estava comentando em relação a ter os bottoms e tal, e a organização do pitch, caraca, é muita coisa para pensar. Assim, eu lembro que nos dias antes do campeonato, a gente vivia no SESI, sabe? E era muito legal, tipo, era muito divertido, assim, porque a gente se dava super bem enquanto equipe, e a gente adorava estar lá e adorava fazer aquilo. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão dentro da robótica estão ali porque elas amam, porque elas acreditam. Porque a capacidade que tu tem de te manter ali, apesar do tempo e da tua idade, primeiro que é muito legal. Segundo que é como se fosse algo que tu vai passando, sabe? Tu vai chamando cada vez mais pessoas e instruindo. Então, é realmente muito bacana. São muitas coisas para pensar. Nossa, eu lembro que... Meu Deus! E nós éramos em 10 pessoas. Então, agora a nossa equipe tá maior. A gente tem, sei lá, mais de pessoas, se eu não me engano. 20 e poucas pessoas. Competindo. Mais os 10 mentores. Então, assim, é bastante coisa. E hoje já é complicado pra gente, porque é muita coisa. Eu lembro que quando a gente tava organizando as caixas pra mandar pela transportadora pro Rio, a gente ficava, isso, e aquilo. E fazendo lista, e fazendo planilha, e vendo o que tinha sido empacotado, o que não tinha sido. A gente teve a brilhante ideia de levar um avião pra lá, de MDF. Então, a gente passou umas 5 horas, tipo, um dia antes das coisas embarcarem, embrulhando em plástico bolha. Sim, e a gente chegou lá, a gente ainda montou ele de novo, e ele tinha coisas elétricas, então foi assim, uma loucura. E tipo, é muito triste porque vocês têm uma experiência que, sei lá, em que momento outra pessoa teria, por exemplo, de ter a burocracia, de despachar, de enviar, fazer um envio, de embrulhar, de falar com a transportadora, de fazer tudo isso, mas, só que vocês não estão... Tipo assim, não é diretamente isso que vocês tinham que fazer. Vocês tinham que ir viajar para o Rio porque vocês iam para a competição. Mas para ir para a competição, vocês tinham que fazer tudo isso aqui. Então, olha quantas coisas vocês aprenderam nesse meio tempo
seja a questão de, por exemplo, viajar. Vocês foram viajar, eles foram provavelmente sozinhos, tipo, não foram acompanhados dos pais, no caso, eu digo. Então, isso já faz diferença. Tu já tá indo viajar antes de muitas outras coisas, assim, sabe? Isso faz muita diferença, sei lá. E não foi pra qualquer estado, foi pro Rio de Janeiro. Sabe que o Rio de Janeiro é um pouquinho perigoso, então assim... Inclusive, a gente saiu de lá com alguns insights. Vamos, né? Quais? Não sei se vocês podem contar. Perigos da vida, como assim? Tá, mas como assim? Lembro quando a gente chegou lá e eu tava brincando muito, tipo, na van com o nosso motorista, tipo assim, vamos pro baile da Penha. E ele ficou tipo, olha... Não é bem assim. Olha, nem eu que moro aqui a minha vida toda já fui pra Penha. E eu fiquei tipo, tô brincando, motorista. Então, vocês tiveram esse choque, assim, tipo, De realidade, sim, porque teve um momento também que a gente foi andar no centro, só que a gente deu, juro, foi uma voltinha muito pequena, tipo assim, o hotel é aqui nessa parte amarela, e a nossa voltinha foi, tipo, aqui na parte azul, entendeu? A gente meio que contornou aqui o azul e voltou pra amarelo. Tipo, praticamente uma quadra, assim. É, uma quadra. E a gente já ficou assim, ó, meu Deus, isso aqui é Porto Alegre? Porque parece Porto Alegre. Mas daí, depois, a gente começou a ver que, tipo, tinha policiais com um fuzil pra cima, assim, andando tranquilamente no centro. E todo mundo, tipo, de boa. E a gente, que é os turistas, né? Meu Os turistas Deus. chocados. Estou na cidade de Deus, sabe? Tipo, Isso é complicado. uma coisa muito ruim, né? A gente normalizar isso, assim, achar que, tipo, é comum, cara, né? Uma vez conversando até com o meu Dindo, a gente entrou um pouco nesse assunto de... Por morar, tipo, em Porto Alegre, tem várias coisas que acontecem. Ele mora em Bombinhas, que é uma cidade pequena em Santa Catarina. Então, é muito diferente. E aí a gente tava conversando sobre isso, que, pô, como é ruim tu achar normal essa insegurança que tu vive, né? Tipo, pô, é absurdo, sabe? Só que aquele absurdo, ele deixa de ser absurdo de tão comum que é. É bem complicado lidar com isso. Bom, tu tá com a camiseta do Instituto Caldeira. Por que tu tá com essa camiseta? Eu gosto muito dessa camiseta. Eu adoro camisetas, assim, da robótica no Instituto, porque eu acho que são fases muito legais. E, bom, o Instituto Caldeira, ele surgiu pra gente... Eu e a Lívia viemos, assim... Novamente? Nós duas viemos do interior. Eu moro em Estância Velha, a Lívia vem de Esteio, ela vem de uma zona mais afastada de Esteio. Então, a gente começou assim, o SESI abriu muitas portas pra gente. E uma dessas portas foi o Instituto Caldeira. O Instituto Caldeira, ele lançou o programa Nova Geração, ano passado. E a gente se inscreveu, em conjunto com o SESI, né? Foi algo que a gente Como é que vocês conheceu ficaram, pelo desculpa te SESI. interromper, como é que vocês ficaram sabendo dessa abertura, assim? Como é que vocês descobriram isso? Então, como boas estudantes, nós gostávamos de estar em tudo que estava acontecendo. Tudo. Então, Olimpíadas de Matemática, Ciências da Natureza, tem a ONC também, tipo assim, tudo que dava a gente estava fazendo. E uma dessas coisas foi o Caldeira. Eu lembro que a gente não fazia ideia do que era o Caldeira antes. E o nosso vice-diretor postou um comunicado no Teams, falando, olha, gente, o Instituto Caldeira tá abrindo cursos, né? Venham se inscrever. E a gente, oh meu Deus, mais uma coisa. Então fomos super Já tô com a agenda tão parceiras. livre aqui. Tenho tanta coisa quê? pra fazer, né? Por que não mais uma? E nos inscrevemos. E daí iniciou todo um processo. Primeiro a gente começou de uma forma online e tal. E a gente teve muita mentoria dos nossos gestores de comunidade, a Vivian e o Gabriel. E após isso foram 2.700, quase 3.000 inscritos. Desses, 750 foram selecionados, que foi essa parte, assim, no período mais online e tal, de realmente realizar os cursos. A gente realizou o curso de marketing digital da Google. E após esses 750, 120 foram selecionados para entrevistas em um bootcamp, se eu não me engano, que foi presencial no Instituto. E desses 120, 50 foram selecionados para o programa Geração Caldeira, que foi daí onde a gente começou a realmente ter contato com o Instituto. Nós íamos lá 3 dias na semana, segunda, quarta e sexta à tarde, e realizávamos inúmeras atividades. Tivemos contato com alguns do programa, com a Startup Weekend também.
que aconteceu. Então, assim, realmente esse acesso às tecnologias e aos eventos deles foi muito massa. E uma das coisas que ficou muito marcado é que a gente estava na trip, e foi na trip que a gente viu o comunicado que a gente tinha passado. Aquela explosão assim, meu Deus! A gente estava já vivendo a trip, então a gente olhou ali, ó, olha, mais uma coisa boa acontecendo, que legal. E foi incrível, sabe, essa experiência. Nova geração já foi incrível. Eu já tinha ouvido falar do Instituto por causa de um investidor que eu sigo, que é o Mackenzie. Ele fala sobre... Ele tem um livro que é o Pitch Perfeito, que ele fala da questão de como se posicionar, de como palestrar sobre sua história. No livro tem até aquela questão, tipo assim, de significado de investidor mesmo. Tipo, captação de investidores, investidor angel, essas questões, assim, mais da questão do mundo corporativo. E eu lembro que ele falou do Instituto em um vídeo mesmo que ele produziu no stories dele. E eu lembro que eu olhei aquele vídeo e fiquei, uau, isso é em Porto Alegre. E eu pensei, mas nunca que eu vou pisar aí. Isso é um nível muito alto, isso aqui deve ser só para investidores. Daí depois passou, tipo assim, um ano, e eu já tinha esquecido do Instituto Caldeira. Daí veio essa proposta no SESI, e eu fiquei tipo, eu vou pisar no Instituto Caldeira. Eu vou pra lá. E o que é o Instituto Caldeira? O Instituto Caldeira, ele funciona da seguinte forma. Ele tem, né, o espaço, mas ele tá fomentando a economia de Porto Alegre e da região, porque ele é um espaço aberto para as empresas se posicionarem lá dentro e trocarem informações e crescerem juntas. Resumidamente, é a minha visão de fora, eu entendo do Instituto. E é o que a gente viveu também. Porque dentro das palestras, teve pessoas inusitadas que a gente acabou conhecendo. Como um dos criadores do Angry Birds. Isso é bem aleatório, até se for ver, mas é muito bom, sabe? Era um dos fundadores do Angry Birds falando sobre inovação e tecnologia e a importância da educação, e como a educação ela pode melhorar e trazendo coisas novas, sabe? Foi muito legal. E algo que a gente vê muito dentro do Instituto Caldeira são várias empresas e várias pessoas que querem fazer diferente, que querem ressignificar a indústria que a gente vive, o estado onde a gente vive, e eles querem... Lá dentro tem muita cultura do DALI, que é a gente quer, a gente tem essa ideia, então vamos botar no papel e vamos fazer, sabe? Vamos, a gente consegue, a gente pode. Eu acho que, assim, cara, a gente ia pra lá, assim, brilhou muito pra mim, pra Lívia desde o início, porque a gente olhava as fotos e a gente ficava, oh, meu Deus, a gente vai entrar lá. E era muito legal porque tu saía de lá totalmente inspirado a fazer coisas novas. E tu conhecia muitas coisas, tu conhecia muita indicação de livro, muita indicação de série, muita indicação de lugar, muita indicação de como começar as coisas, muita orientação. Então, assim, ali realmente, são, assim, para nós foi como se fosse outro mundo, assim, em relação à tecnologia e inovação. Porque a gente teve um contato um pouco básico no SESI, comparado àquilo. Mas, enfim, a gente tinha uma noção do que era isso pela nossa escola, pela robótica, pelo Senai também, que prega muito isso, que tem muito isso, e por pesquisas. Mas quando a gente chega naquele ambiente, a gente fica, oh, meu Deus. Até vou aproveitar, já que a gente está falando disso, esse livro aqui é do Steven Johnson, ele é De Onde Vêm as Boas Ideias. Esse livro ele fala um pouco sobre isso que vocês estão comentando, que é mais ou menos essa estrutura do Instituto Caldeira e essa estrutura, por exemplo, que vocês também tinham no SESI e Senai ali, que é, tipo, essa aglomeração de pessoas e que essa aglomeração de pessoas querendo uma coisa em comum faz com que aconteçam várias outras que seriam essas inovações, né? Tipo, tu pega uma ideia, tu vê lá da equipe lá, pô, eu tenho esse ponto fraco, eu preciso melhorar aqui, então eu vou falar com eles, e aí essa troca, essas aglomerações da cidade começam a desenvolver várias novas ideias que a gente não teria, tipo, sei lá, nossa, eu nunca pensei nisso. Sim, mas eu não estava naquele contexto. Então, era inviável. Então, já fica a indicação aí pro pessoal. A gente estava chegando aqui, a Yasmin até perguntou se eu estava gostando do livro. Sim, estou gostando muito do livro. Falta pouco ali para terminar. O jeito que eu parei nele também foi aleatório. Meu professor ele mandou uma reportagem do Marcelo Glazer na Zero Hora. E aí, eu estava lendo ali, aí tinha lá no cantinho, assim... ele queria estar no Fronteiras do Pensamento. Aí eu... Tá,
vou lá fazer esse negócio aí, vamos ver qual é que é. Aí fui fazer esse curso e, tipo, foi meio chocante, assim. E até na palestra dele teve um pronunciamento, assim, dentro da plateia ali, de pessoas que não entenderam muito bem o que ele falou, já deu aquela tensão, assim, aquela troca. Então, para mim foi bem importante, assim. E aí, acabei parando no livro dele, e também tem outros. Lá no carrinho da Amazon já tem vários. Então, acho que essa questão tipo, dos espaços de troca, seja tipo, naquele que tinha a Royal Society lá do Londrina, que tu tinha aquele espaço que tava, sei lá, um físico, um biólogo, eu boto porque não necessariamente tinha essa nomenclatura, né? Mas o físico, o biólogo, o químico, tudo conversando e aí entendendo a pesquisa do outro, entendendo qual que era o problema daquilo, entendendo o que poderia melhorar. E isso, tipo, é muito assim, eu acho muito legal esses espaços de troca. Ah, tá, e lá dentro do Instituto Caldeira, o que começou a aparecer para vocês? O que vocês começaram a fazer? Quais foram o que vocês retiraram de lá, assim? Eu acho que é a vontade do Dali, como diz o Pedro Valério, né? Ele é um dos cabeças ali do Instituto, que ele ajudou a pensar o Instituto. Eu digo que determinação, tá? Mas por que determinação? Porque a vontade de querer estar lá e fazer de tudo para estar lá. É saber gerenciar o seu tempo. Porque eu lembro que a gente estava numa época que a gente se deslocava das nossas casas e até a escola, porque a gente fez um acordo com a escola para estar no Instituto. Porque como a gente estudou numa escola que era turno integral, a gente precisava gerenciar o nosso tempo. Porque era robótica, era o Senai, era o SESI, daí entrou o Instituto Caldeira e a gente já estava com as nossas pesquisas. Que daí vem que a gente participou da bolsa do SESI de pesquisa, que foi o nosso projeto final de rota. Então, 5 tópicos de vida diferentes. E a gente abriu antes o da robótica e vocês viram, tipo, o tamanho ali, sendo que a gente nem contou tudo, né? A gente tentou dar uma pincelada ali nas partes principais, de acordo com o nosso assunto aqui. E também, né, tem as redes sociais, se quiserem acompanhar mais coisas, quais são as redes sociais? Quer falar sobre? Sim. Só um adendo em relação ao Instituto em si. O que tem também que é muito legal é a troca. É tu poder falar com o diretor do Instituto, uma adolescente de 17 anos que tá fazendo um curso, poder conversar com o cara e ele parar e te ouvir, te escutar e escutar as tuas ideias e escutar o que tu pensa e te ajudar e te instruir a como tu pode fazer para melhorar e para realmente conseguir fazer as coisas que tu quer. Eu acho que assim, quando a gente fala em questão de inovação, isso é uma das principais coisas e uma das coisas mais importantes é tu poder escutar o outro e entender, independente de idade, de profissão, de tudo. E em relação à robótica, a gente tem as redes sociais da robótica, é TechRobot 9166. Temos as nossas também. A gente geralmente usa mais o LinkedIn para essas questões. Porque, né, fica... Que isso é uma coisa até engraçada, que não é comum pessoas, tipo, novas já estarem usando tão forte o LinkedIn, assim. Menos no meu contexto, não vejo isso tão comum. Mas, desculpa, eu te interrompi, pode continuar. Realmente não é algo que a gente vê muito, mas isso foi algo que a gente aprendeu dentro do Instituto Caldeira. Então, assim, foi basicamente, a gente estava saindo do ensino médio e a gente teve a oportunidade de se desenvolver para o mercado de trabalho. Só que, de novo, para o mercado de trabalho dentro de um contexto de inovação. Então, tem uma disparidade muito grande aí, né, entre esses dois contextos que a gente conhece. Porque a gente conhece o mercado de trabalho mais acessível para toda a população, que as pessoas têm acesso, que, infelizmente, é algo que, assim, não que seja ultrapassado, mas é algo mais estabilizado. E a gente tem o lado das empresas que estão dentro de ambiente de inovação. Por exemplo, lá a gente tem indústrias, e dentro dessas indústrias eu posso trabalhar tanto em um setor onde eu não consiga me desenvolver tanto, ou eu posso estar dentro do Instituto Caldeira por essa empresa pensando em soluções inovadoras. Então, a gente para se perguntar, tá, mas o que vai me separar disso, sabe? O que vai fazer com que eu esteja dentro de um lugar, de um hub de inovação como o Instituto, pensando em soluções novas, e interagindo com pessoas novas e buscando troca de conhecimento para levar isso para minha empresa?
E o que vai fazer com que eu trabalhe num escritório, numa sala fechada o dia todo, fazendo coisa burocrática, que, tipo, sem oportunidade de crescimento, sabe? E essa liberdade de estar em eventos do Caldeira proporcionava muito network. Eu lembro que sempre quando terminava as palestras, o grupo, né, em si já ia diretamente na pessoa que palestrou e, nossa, tudo bem? Então, qual é o seu LinkedIn? Era a primeira pergunta que a gente chegava. Caraca. Tipo assim, chegava na educação, claro, né? Tipo, adoramos a sua palestra, foi incrível, mas qual é o seu LinkedIn? E esse foi um choque muito grande, porque eu lembro que teve uma época que eu não usava o LinkedIn. E foi na palestra do Angry Birds que eu comecei a pensar sobre. Porque, né, que ela tentando se comunicar, tipo, mostrando... Eu lembro que a minha até usou o Google Tradutor ali pra se comunicar. Ele riu de mim. E ele riu dela. Ele ficou tipo, haha, Google Tradutor. Sim, ele tinha, tipo, uns 2 metros de altura e dele olhava pra baixo assim, haha. E foi muito louco, porque a gente pensa, um cara naquele nível, né? Poxa, ele até comentou que Angry Birds foi um dos filmes mais revolucionários da Fox. Então, pensar nesse nível. E então, eu lembro que ele falou do LinkedIn. E daí eu fiquei assim, eu não uso LinkedIn. E daí eu comecei a pensar, LinkedIn? Daí eu baixei o LinkedIn. Daí a gente começou a ter aulas sobre LinkedIn. Por exemplo, pra mim, eu já me apareceu mais de uma situação de, tipo, tá, e aí, como é que tá teu LinkedIn? Ou, tipo, ajeita aí teu LinkedIn, eu fico meio... eu sei que eu tenho que fazer, mas não sei. Tipo, não fez ainda tanto sentido pra mim alimentar aquela rede social, alimentar aquele currículo. Mas eu já vi que, né, tipo, agora vocês estão reafirmando isso Fica ainda. a dica. Fica a dica. Atualizem seus LinkedIns, porque é importante, porque tu não sabe quem vai estar olhando o seu perfil. De novo, falando da questão da globalização. O LinkedIn também tem uma escala internacional. Então, a forma como tu vai posicionar também as coisas, a questão, tipo assim, tu é do Brasil, português, beleza? Mas deixar alguns insights ali, tipo, em outras línguas, sabe? Pra palavras-chave que daí no perfil da outra pessoa ela vai fazer a pesquisa e vai aparecer teu perfil, talvez. Quem sabe? Tipo, que nem assim, mesmo eu não alimentando, volta e meia aparece, tipo, seu perfil foi exibido tantas vezes essa semana. E eu fico, tá, mas como assim? Eu nem, tipo, não tô alimentando esse bagulho. Como é que tá mexendo nessa coisa aí? Então, assim, a proporção da internet é meio absurda. Tipo, que nem a gente tá fazendo podcast aqui, eu não tenho ideia do que vai acontecer exatamente com o podcast, eu não sei exatamente quem vai atingir. Tô fazendo porque gosto, obviamente, gosto também dessa troca de estar conversando, mas tipo, tá aí. O que vai acontecer eu não sei, sabe? Então, é bem engraçado. Tu chegou a comentar que tu acabou parando numa universidade porque tu estava no Instituto Caldeira. Como aconteceu isso? Então, quando a gente chegou no final do instituto, ali, eu digo do programa Geração Caldeira, a gente teve formatura, foi um momento muito simbólico, único, genuíno, na verdade. A gente passou agora de alunos de geração a ex-alunos de geração. E daí, essa transição já é outro passo. A gente passou pela construção da nossa persona profissional, de como vamos nos portar, mas também os conhecimentos que adquirimos para conseguir trilhar essa nova jornada. Então, o que acontece agora? Eles começam a nos encaminhar. Em janeiro, a gente começou a ser encaminhado para a jornada de trabalho, para empresas que são parceiras do Instituto. Ou seja, o Instituto abriu um processo seletivo para empresas que querem entregar empregos para esses jovens que fizeram parte do programa Geração Caldeira. Então, a gente começa nesse processo. Mas, simultaneamente, eles forneceram bolsas. Foram bolsas de faculdade, uma bolsa na FADERGS, uma bolsa na Uniriter. Foram quantas bolsas de inglês? Não lembra? 14, se eu não me engano. Em torno de 14 bolsas de inglês, que daí as pessoas vão do básico ao avançado. Teve também de programação. Ciência da computação. Ciência da computação. Desculpa, gente, é que pessoas de humanas, às vezes, para falar de coisas mais técnicas é um pouquinho complicado. Mas, É até engraçado tu falar que tu é de humanas, sendo que vocês trabalharam com robótica. Tipo, eu entendo que existem outras camadas, mas mesmo assim, tipo, chega a ser engraçado fazer esse comentário, assim. Tipo, não é o esperado. Sim, é muito louco porque também a gente fez pesquisa científica, sabe? A gente teve que fazer aquelas pesquisas mais densas. Mas eu vou finalizar esse tópico e depois eu volto nesse. E daí, por meio disso, eu passei por um processo seletivo.
E eu consegui uma bolsa, essa única bolsa na FADERGS. Daí agora eu vou fazer administração. Loucura, né? Tipo assim, fiz robótica, mas caí em administração. Mas é assim, a vida, muito é a louco, vida. faz parte. Já a Min, ela teve uma outra conquista. Ela vai falar um pouquinho hoje. Pois é. Nós tivemos, assim, a gente se inscrevia porque a gente gostava e tal. E eu acabei me inscrevendo pra bolsa de inglês também. Isso é o massa ali do Caldeira, sabe? Porque ao mesmo tempo que tu tem muita instrução, tu tem muito espaço pra se desenvolver. E isso é uma das coisas muito legais. Falando em relação às pesquisas, o mais curioso é que somos pessoas, assim, totalmente de humanas. E as nossas pesquisas, as duas, são focadas, assim, extremamente em ciências da natureza. Então, assim, Cai assim, ó. assim, No certinho. fim, no caos da cronologia aqui da conversa, a gente ainda não tocou nos pontos do projeto de vocês, mas a gente vai chegar lá. Uma das camadas. Mas pode continuar com o que tu estava comentando da conquista do Caldeira. Não, é realmente isso, é em relação à bolsa de inglês e tal. E é muito bacana, porque, assim, são muitas coisas juntas e muitas oportunidades legais e todas elas, no final, elas se alinham, sabe? Então, agora, a gente teve um programa de capacitação profissional para, tipo, ó, vocês vão entrar em empresas inovadoras, em empresas muito legais, mas vocês vão saber se portar lá dentro, vocês vão saber trazer soluções criativas, vocês vão saber tudo o que vocês precisam para estarem lá dentro. Ao mesmo tempo que vocês terão assistência, então é muito legal isso. E, tipo, a gente vai preparar vocês e vai ajudar vocês a se inserirem dentro do mercado de trabalho. E o mais legal é que, como eu comentei antes, tu pode estar buscando soluções inovadoras dentro de um lugar como o Instituto Caldeira, ou não, ou tu pode ir pelo caminho muito mais difícil, né? O Caldeira, assim, isso é uma oportunidade muito bacana, porque ele te facilita muito. Então, assim, tem um processo de dedicação, tem. Mas é muito legal, porque tu já sai encaminhado com o que tu gosta, com o que tu quer fazer, como se comportar, tudo que tu precisaria, sabe? Que tu demoraria muito tempo para conseguir se desenvolver. E algo que a gente viu muito ali dentro é a carência desses profissionais dentro das empresas, né? Que as empresas, elas procuram por profissionais assim, que realmente saibam se comunicar e consigam ter inteligência emocional. A inteligência emocional é algo muito importante. E não é fácil, não é adquirido assim, né? Então, acho que também isso acaba sendo muito importante, porque ela é uma skill que tu não... Tipo, tu não lê um livro e tu tem a inteligência emocional. Então, é meio inviável, assim. Tá, e sobre os projetos de vocês, vamos lá. Eu posso começar pela questão da pandemia. Por que a pandemia? Bom, meu projeto de pesquisa começou assim, ó. Quando a gente entrou no Senai, a gente recebia cotas. Eu não consegui cota. Eu liguei para muitas, mas muitas empresas. Olá, tudo bem? Eu sou Olivia, eu faço Senai. Há a possibilidade de cotas na sua empresa? Então, no momento não. Daí, beleza. Então, no momento não. Daí eu ficava, beleza. Então, tenho que pensar o que eu vou fazer agora. Porque, enfim, quando tu entra num sistema que te oferece muitas coisas, a tua cabeça, ela tinha um ritmo e ela tem outro ritmo. Então, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa. Só que eu lembro de ver muitos números da pandemia. Foi aí que o meu processo começou, assim, com a pesquisa. Daí eu pensei, bom, quantidade de mortes, absurda. As pessoas estavam começando a ser enterradas de uma forma muito inadequada. Eu lembro de um muito forte, assim, no jornal, de ver um vídeo das pessoas sendo enterradas em valas. E eu pensei, mas será que o Covid pode interferir no lençol freático de alguma forma? E eu lembro que eu, em seguida, mandei um WhatsApp pro meu professor de geografia. Olha que absurdo, tipo, quando na vida que eu ia pensar que eu ia ter o WhatsApp de um professor e ia estar, tipo, e aí, Zoro, beleza? Pois é, né? Pandemia. Enfim, tenho aqui uma dúvida pra ti. Será que o Covid pode impactar na morte das pessoas, mas além disso, o lençol freático de alguma forma? Ele falou, então, Lívia, o que está relacionado a isso pode ser a questão do depois, né? Tipo, o necrochurumil. Ok, mas o que é necrochurumil? Eu fiquei pensando. Daí eu lembro que ele falou, olha, o SESI vai abrir bolsas, que é o Projeto Jovem Cientista, que daí, no caso, são bolsas destinadas a projetos de pesquisa, mas antes disso tem o edital, que daí precisa fomentar, né, um documento explicando do porquê que seu projeto deve ser aceito. E eu lembro que eu comuniquei a outros dois colegas, que é o João Stein e o Lucas Fiorini.
E eu pensei, bora então fazer esse projeto, tipo assim, bora pesquisar mais sobre. Então, assim, inicialmente, a gente queria interligar ali na questão de corpos humanos. Tipo assim, compreender a decomposição do corpo humano. Só que a gente começou a chegar num nível assim, tá, beleza, o nosso projeto passou, mas a gente começou a pensar, mas isso é viável? Isso não é viável. Isso foi em 2021. Olha que loucura, a gente tava na pandemia lá em 2020, seguiu em 2021, e o projeto seguiu nesse ritmo, assim, online, cada um pesquisando da sua casa. A gente não tinha como desenvolver algo com o corpo humano ali, tipo, primeiro, gente, tem aquela questão, né, de até que ponto a ciência pode chegar ou não. Até que ponto isso é ético ou não. Então, foi um projeto, assim, bem denso, mas que depois de muito trabalho a gente acabou chegando na decomposição de animais. Daí, no final, foi uma urna prototipada para animais com camadas de filtragem para reter o líquido do necrochorume. Porque o líquido da decomposição, tanto corpo humano quanto animal, ela é muito prejudicial, porque tem a cadaverina e a putrescina. E daí depois tem outras questões históricas de como começou a questão dos cemitérios, até onde pode impactar ou não. E também nos dados a gente viu a questão do crescimento populacional. Mas além disso, que tinha taxa muito alta de animais, mais altas de animais do que de bebês humanos. E como é que foi, por exemplo, mudar no decorrer do projeto de vocês tinham um foco e vocês trocaram depois para um outro que, tipo, tá, ok, tem, querendo ou não, relação, mas não é... Por exemplo, tu teve a proposta inicial, tu, querendo ou não, tem aquele apego inicial àquela proposta, e como é que foi mudar a proposta inicial para a nova que era mais adequada? Eu lembro que era uma brincadeira até entre nós, porque eu tinha muita curiosidade. Eu pesquisava artigos, e eu queria... Gente, é meio absurdo falar assim, mas tudo bem. Eu queria muito ver como é que funcionava, tipo, de fato, a decomposição, tipo, os processos. Tipo assim, eu sei que, tipo assim, o corpo humano, ele incha, tem a parte do líquido, daí depois tem os compostos químicos. Eu tinha muita curiosidade. Porém, não tinha conhecimento. Enfim, mas daí isso daí foi... Se tu tem a curiosidade, tu consegue chegar no conhecimento. Se tu não tivesse a curiosidade no momento que tu viu na TV aquelas imagens, tu teve a curiosidade, tu mandou o WhatsApp, tu não teria parado no projeto. Então, tipo, por ter a curiosidade, tu vai chegar no conhecimento de alguma forma, sabe? Tu falou da questão da urna, mas antes de chegar na urna, como é que foi esse estudo, assim, como é que tu... por que a urna? Por que uma urna? Por que filtro? Por que isso? Pois é, eu acho que eu vou voltar um pouquinho, então. Então, o projeto começou em 2021, com o Stalin Brag, com a Ana Cristina, que foram os nossos orientadores e co-orientadores da Escola SESI. E com os meninos, a gente começou a trabalhar. A gente começou a ter muita conversa para estipular o que a gente queria fazer de fato. Porque a gente tinha muita pesquisa. A gente tinha muito conhecimento, assim, ó, junto mesmo no projeto. Só que daí a gente precisa de um protótipo. Tá chegando, a gente sabe que em 2022 vai ter a banca e a gente precisa de um projeto. E começou aquela pressão. Aquela questão da pesquisa. E daí, eu lembro que o João comentou que tinha uma professora, um contato, né, tipo, da mãe, do pai dele, na Unicinos. Daí, foi aí que a gente entrou em contato com uma professora, olha que loucura, de engenharia ambiental. E ela começou a fazer algumas chamadas com a gente no EAD. E eu lembro que ela comentou, gente, eu tô na praia. Tipo assim, a Unicinos tá fechada, eu tô na praia... Mas sim, eu consigo encaixar vocês em alguns horários aqui comigo. Daí a gente começou a ter essas chamadas. E ela começou a lançar as perguntas pra nós, né? Será que isso é viável? Trabalhar com o corpo humano? E se de repente fazer algumas mudanças? Eu acho que vocês poderiam mudar tais coisas. Daí começou, né, aquela simulação de, gente, será que a gente tá indo pro caminho certo? Mas assim, ó, no início a gente queria fazer um caixão biodegradável para corpos de animais. Não animais, mas assim... pessoas humanas. Eu pensei no futuro e esqueci do passado, gente, no momento. Mas assim, a gente queria fazer um caixão para pessoas. Biodegradável, que retesse o líquido para a questão dos cemitérios, que é muito prejudicial hoje em dia, né? Porque, querendo ou não, os cemitérios são coisas antigas. Vamos pensar assim, ó. No século XVI, é que não tem como não falar de história. Não, bora. No século XVI, na Europa... estava acontecendo ali o teocentrismo.
o que de fato é, né? A gente já ouve falar sobre isso, mas a gente acaba esquecendo algumas questões. Teocentrismo é aquela questão religiosa, ou seja, quanto mais perto das igrejas católicas as pessoas fossem enterradas, mais perto do céu elas estariam. Nessa teoria, as pessoas começaram a ser enterradas perto dos cemitérios. Só que daí o que acontece? Fedor, né, gente? O líquido, ele solta, mas as pessoas não tinham noção de profundidade de enterrar e nem, tipo, de como enterrar. Mas daí, e eu lembro que, tipo assim, na pesquisa apareceu que no século XVI aconteceu a questão protestante. A quebra da igreja, da teoria da igreja, né, que começa a ser separada, e as pessoas começam a ser enterradas em lugares diferentes. Olha que loucura. Tipo assim, uma questão religiosa que demanda o que a gente faz vivo e morto, e daí, por quebras de ideologia, isso muda e se torna uma coisa mais universal. Tipo assim, agora as pessoas enterram, sabe? Não tem essa questão de perto da igreja ou não perto da igreja. E se a gente vai reparar realmente, tipo, igrejas antigas, as pessoas vão se deparar com cemitérios pequenininhos. Não sei se vocês já repararam nisso, mas... Principalmente em local mais, por exemplo, uma cidade menor, uma cidade mais do interior, acho que isso já daí é mais comum até. Tipo, em Porto Alegre, eu não sei se teria algo assim, mas normalmente é mais interior. E, tipo, lá em Bombinhas, por exemplo, é uma que tem. Tem uma igreja e já tem do lado, já tem o cemitério. Então é bem marcante, dá pra ver isso. É, isso é um ponto bem marcante. Daí, resumidamente, tipo, a gente começou a pensar nessas questões. Daí, por questão de não conseguir atingir pessoas, a gente foi para animais. E daí a nossa pesquisa voltou para animais, tipo assim, a questão de líquido, porque o necrochurume ele é composto por cadeverina e putrescina, e são altamente tóxicos. Então, a gente estava começando a pensar na questão de quantidade de litros por animal. Até tem um vídeo no canal da revista que fala sobre isso. Foi um material de divulgação que um aluno fez numa cadeira lá do professor, que ele falava de como isso pode interferir na nossa resposta, né? Tipo, de como esse odor, esse aroma da morte, ele pode interferir na nossa resposta fisiológica. Tipo, por exemplo, tem até, se eu não me engano, a raposa vermelha, que ela também usa esse cheiro como uma resposta, tipo, de alarme, assim. Tipo, que tu não pode... Tipo, ó, tá rolando morte aqui. Então, ela usa aquilo como uma resposta de alarme para os outros bichos. Que incrível. Então, tipo, até quando eu tava lendo lá o material de vocês, eu vi ali, aí eu... Não, peraí, mas eu já ouvi esses dois nomes em algum lugar. Aí eu voltei, achei lá no canal da revista esse vídeo. Então, é bem interessante, mas pode continuar. Mas tudo se interliga, né? Sim. Não, e vou te interromper de novo. Capaz. Mas, olha a quantidade de coisa e de conhecimento que tu acabou adquirindo no processo de uma pergunta que era, será que isso aí está interferindo no lençol? E aí tu foi procurar e achar coisas sobre religião, sobre história, sobre, tipo, até sobre a própria organização de uma cidade, tu começou a entender por causa de uma pergunta. Uma pergunta. Isso sem falar que da construção da urna também, né? Que, assim, o João Senck, ele dominou mais essa questão de criação do protótipo. Ele desenhou no SolidWorks. O SolidWorks, o quê? É a plataforma que a gente usou no Senai. Então, acaba se interligando, sabe? Os conhecimentos acabaram sendo adquiridos para a produção também do protótipo. E o Lucas ficou mais na questão, tipo assim, de animais, tipo assim, quantos líquidos cada animal pode gerar. E pensando nessas questões, a gente também acabou vendo questão socioemocional. O apego das pessoas pelos animais. Porque a gente não pode só olhar pela questão, tipo assim, precisamos ter uma urna para movimentar o mundo em relação a essa questão, sabe? A gente tem que pensar no socioemocional das pessoas, a questão financeira, o complexo. Por que essa questão é importante? Por que essa questão pode ser importante para outras pessoas, né? Tipo, ela é importante para vocês porque vocês têm uma história ali por trás, mas como é que eu vou justificar isso para outra pessoa aderir a essa minha ideia? Tipo, é difícil, não é tão simples. Eu lembro que outro dia eu tava conversando com um amigo meu, ele falando assim, construir esse negócio aqui, isso aí é muito bom, não sei o quê, que o pessoal não tava querendo construir por causa de que ia degradar, não sei o quê. Eu disse, eu entendo um lado, também entendo o outro, é que se tu não tem tipo, se não tem uma outra visão, tu não tem um arcabouço, assim, uma rede de ideias sobre aquilo ali, tu não vai entender a importância daquilo ali.
Seja no, tipo, por que cortar esse mato aí vai ser um problema? Só que, às vezes, daquele matinho ali tem trocentas espécies, e aí aquilo não faz sentido para uma pessoa, tipo, corta isso aí, faz um shopping aí, tá tudo certo. Só que para outra pessoa, não, tipo, tem muita coisa aí valiosa, que é muito mais valiosa que o shopping. E explicar isso, às vezes, é bem difícil. Eu não sei como é que foi isso para ti, para vocês, enfim. Como é que foi essa justificativa, assim, da importância da urna, da importância de ter essa separação dos resíduos? É muito intenso, porque uma das nossas pesquisas foi sobre a questão de lixo acumulado, porque a nossa ideia inicial, como eu falei, era para ser tipo biodegradável. A gente não conseguiu produzir assim, a gente produziu de MDF, a gente produziu no SolidWorks, e viramos ali para a questão de... Não tinha muito o que fazer com os recursos que a gente tinha na escola, mas a gente conseguiu só criar uma chapa para demonstrar. Daí a gente usou a ajuda do nosso professor do Senai, o Jonathan Guns, que ele produziu com a gente a questão de uma placa feita com o resto de garrafa PET na impressora 3D. Eu acho que ele conseguiu até com um outro professor do Senai, tipo assim, ele comunicou com outro professor que a gente precisava e daí ele nos auxiliou nessa questão. Caraca. E daí tem o projeto da Yasmin também, que é muito massa, que trata essa questão também, tipo, de, sabe, socioambiental. Que são os dois projetos que tratam isso, só que, tipo, de um olhar diferente. Desde o meu tá lidando ali com a morte e ela tá lidando com outras questões de resíduo. Então, eu acho que para finalizar, assim, a minha fala em relação a esse projeto que, gente, é sério, é muito tópico. É, tipo, muito, muito tópico. E se eu ficar aqui falando, vai ficar, tipo assim, até amanhã. Porque é muita coisa que dá pra entrar. Mas o que eu posso concluir disso é esse olhar, sabe? O olhar pra morte de uma forma científica, mas também com a visão socioemocional das pessoas que estão sendo impactadas e o financeiro. Porque eu lembro que existem urnas que a Cápsula Mundi, que ela é tipo uma semente que as pessoas, sabe, envolve ali as pessoas como se fosse uma semente e é para plantio. Como é que a gente vai propor isso para uma comunidade? Como é que a gente vai mudar um sistema geopolítico para produzir um cemitério de plantas? Tipo, é algo que é muito distante da nossa realidade atualmente, sabe? Mas é uma coisa que dá para já começar a se pensar. Tipo, não é porque é muito distante que tu vai deixar de fazer, mas ao mesmo tempo tu entende que não é uma coisa que, por exemplo, vai acabar em ti. Que você vai ter que ter uma rede muito maior Muito para maior. poder acontecer. Não é algo palpável para este momento, mas é algo que a gente pode começar a pensar para que novas pessoas possam continuar essa proposta. Tipo, tu não tem como caminhar sozinha, tu não tem como responder sozinha, aquela história da frase de, tipo, se eu me enxerguei mais longe foi porque eu tava em ombros de gigantes. Então, tipo, a ciência não se faz sozinha, tu precisa de alguém que, sei lá, o cara fez a escrita e aí da escrita tu vai fazer outra coisa e aí, felizmente a gente já está num patamar que tem muita coisa desenvolvida e a gente consegue desenvolver outras a partir dessas, né? Então, É que é muito difícil, né? Pra pensar, porque tu tem uma pesquisa, é algo muito legal que pode mudar a vida das pessoas, mas tem toda uma construção social em torno disso. Então é difícil, assim, passar dos sentimentos das pessoas, mesmo que isso seja melhor. É bem complicado. não necessariamente porque é melhor a pessoa vai aceitar aquilo, né? Ela tem um sentimento tão forte que mesmo que não seja o lógico, não seja o racional, tô nem aí, não é isso que eu quero. E a gente acompanhou muito isso, eu acho, na pandemia, assim, essa questão de, o ideal é ser feito isso aqui. Não, mas eu não quero. Eu não quero fazer isso. Então, isso eu acho que foi muito marcante na pandemia. E aí surgiu um projeto que também tem essa questão na pandemia. É engraçado até. E aí, fala sobre o teu projeto, então. Bom, o meu projeto, ele tem muito a ver com biodigestor. Eu estudei o biodigestor uns 2 ou 3 anos antes de iniciar ele. Quando eu estava ainda iniciando, assim, em relação a projetos do meu fundamental. E eu entrei no SESI muito inspirada com questão de pesquisa, porque eu sempre gostei muito, sim. Foi um dos fatores, assim, que mais me motivaram a ir para lá, porque eu vi que tinha bastante fomento a isso. E aconteceu Vou te interromper, mas por que tu gostava de pesquisa? Por que isso te movia, assim?
Olha, eu acho que eu sempre fui muito curiosa e eu sempre gostei de estar fazendo algo. Então, eu lembro que o meu fundamental eu estudava de manhã e à tarde eu passava alguns dias da semana, eu ficava a tarde toda na escola pesquisando na informática sobre o projeto. E eu adorava. Era eu e mais duas colegas. E, enfim, aconteceu que eu saí do meu fundamental, entrei pro SESI e tal, veio o período de pandemia. E dentro desse período, eu, assim, desde que eu entrei, eu estava na minha cabeça que eu queria iniciar um projeto lá dentro. E a gente teve toda a questão das bolsas do Senai, quando surgiu o Programa de Incentivo à Pesquisa Jovem Cientista. Eu havia conseguido cota, mas como eu gosto muito, não consigo ficar sem fazer mil e uma coisas, eu montei um grupo, juntamente com 2 colegas da robótica e mais 2 colegas do SESI, para iniciar um protótipo. Então, nós iniciamos a ideia e aplicamos para o Jovem Cientista. O que é o projeto? O projeto ele surgiu da problemática em relação à saúde pública, porque em 2019 ainda, 50% da população do Brasil não tinha acesso ao saneamento básico. E desses 50%, 53% para ser mais exata. E desses que tinham, somente 78% era uma rede de esgoto realmente tratada de forma eficaz. Então, dentro disso, a gente tem inúmeros problemas relacionados à saúde da população. Se eu não me engano, são cerca de 350 mil casos de pessoas internadas anualmente por conta de problemas e de doenças contraídas pela falta de acesso à água limpa. E dessas, cerca de 15 mil acabam vindo a óbito. Como que foi para ti, por exemplo, a tua realidade, né, Yasmin, vendo, por exemplo, a tua realidade, a tua casa, vendo isso, vendo esses dados, vendo essas informações e talvez não necessariamente era uma coisa que tu enxergava antes. Como é que foi lidar com isso? Não era algo que eu sabia antes, porque eu nunca havia pesquisado a fundo em relação à problemática. Mas foi algo, assim, que choca bastante, né? A gente fica chateado. E eu acho que, assim, um dos maiores sustos que eu tomei, assim, aqueles choques de realidade, foi quando eu vi que a maioria dessas mortes, elas ocorrem com crianças. E a gente sabe que, assim, eu fui muito ligada à causa, sempre gostei muito. E a gente sabe que a parcela da população mais afetada com essas mortes e com essas doenças pela falta de acesso à água limpa são a parcela da população que está inserida em um contexto de vulnerabilidade social. Então, as pessoas, infelizmente, de classes mais baixas, acabam sentindo esses impactos ambientais de uma forma muito mais pesada do que a gente. Mas o que a gente pode fazer para mudar, né? Aí foi quando a gente passou por um processo de construção, realmente, da ideia do projeto, que consiste em um protótipo de captação, armazenamento e utilização de biogás por meio de um biodigestor. Então, basicamente, a ideia é... A gente tem o nosso lindo vaso sanitário na nossa casa. A ideia é ter uma tubulação, é ter um sistema de coleta instalado na nossa residência, que pegue os nossos resíduos, o que a gente gera, e encaminhe para uma caixa d'água. Então, a gente vai usar um sistema que a ideia é ser muito barato, porque o biodigestor ele já é antigo. Ele não é considerado uma inovação tão grande. Só que é muito difícil de tu implementar. Primeiro que nem sempre é seguro, porque a forma de armazenamento do gás é muito difícil. Segundo que a gente não vê ele implantado em residências, só que isso era um grande questionamento do projeto, porque ele não é implantado porque não gera o suficiente para valer a pena, ou porque é muito difícil tu tornar isso de baixo custo. Aí a gente ficou pensando. Então... Vocês chegaram a ter alguma resposta sobre isso ou... Sim. O que acontece, né? O biodigestor, assim, eu vou falar um pouquinho mais tecnicamente agora, só pra gente poder ter uma base. Claro. A gente tem uma média de 3,7 pessoas por família brasileira. E a gente sabe que um ser humano, ele, assim, produz em média 0,25 quilos de dejetos por dia. Se a gente converte, fica o equivalente a 0,01 metros cúbicos de biogás. Então, se a gente calcular uma média mensal, a gente consegue, em uma família, 1,11 metros cúbicos de biogás. Assim, para valer a pena tu modificar todo um sistema de encanamento interno da tua residência, tem que ter algo a mais. Então, para a gente conseguir potencializar, a gente viu que
o óleo de cozinha, né? O óleo de cozinha, ele atualmente é complicado tu ver a questão do descarte. Cerca de 2 milhões de toneladas, se eu não me engano, de óleo de cozinha vão para os oceanos anualmente. Então, assim, é muito difícil. Fora o que é descartado para a produção de sabão, isso é muito bacana também, mas ele é um problema. Então, com esse descarte do óleo, juntamente com os dejetos, a gente consegue aumentar de 50% a 70% da produção de biogás mensal. Então, a gente consegue ter essa implementação juntamente com o saneamento básico. Então, o projeto, ele basicamente vai viabilizar o acesso ao tratamento de esgoto de uma forma benéfica para o meio ambiente, né? Sem ocorrer riscos à saúde. E ele vai dar uma destinação para o óleo de cozinha. Só que dentro disso a gente tem outro problema, que é a questão da viabilização. Porque a gente pode modificar isso para implantar em indústrias, mas a gente vai estar esquecendo da parcela da população que realmente precisa disso. Então, a gente entra, assim, nesse contato com parcerias, com empresas e tal, que possam viabilizar esse projeto para que a gente consiga realmente implementar para quem precisa. Eu acho que, assim, bem por cima, é basicamente isso. Sim, mas, tipo, como é que foi esse balanço, por exemplo, de estar lá apresentando para a empresa, de conseguir justificar para elas e conseguir trazer isso para a população de baixa renda? Como é que foi esse processo, essa estruturação do projeto em cima disso, assim? Assim, é um pouco complicado, né? Porque a gente tem choques de realidade muito grande em relação a isso. Nós conversamos com uma professora do SESI que já tinha feito trabalho voluntário no Nordeste para a implementação de biodigestores em residências. E o que acontecia é que, com o objetivo de baratear, acabava se tornando algo que não era bacana, não era fácil, sabe? Era algo difícil. Porque a gente sabe que na correria do dia a dia, pô, posso ficar na minha zona de conforto, eu posso usar algo que pra mim funciona, que eu fui educada a minha vida toda, ou eu posso sair disso e ter o dobro de trabalho. Apesar de ser melhor pra mim, sabe? É complicado. Então, esse contato com empresas, ele começou principalmente pela banca do SESI, que é a banca de rota. E ali dentro a gente, assim, foi um choque, porque a gente conversou com pessoas da indústria, e essas pessoas, elas não estavam tão a fim de levar para essas pessoas primeiro. Elas queriam implementar na indústria onde elas estavam trabalhando esse protótipo, esse sistema, para a partir disso começar a poder viabilizar para essas pessoas que de fato precisam. Então, assim, a gente entende que tudo são processos, né? E eu acredito que, assim, seria até mesmo melhor, porque a gente ia conseguir fazer uma testagem melhor. Porque, em função da gente estar mexendo realmente com resíduos, né, produzidos por humanos, tem muita questão sanitária envolvida. Então, é muito difícil tu conseguir realmente fazer a experimentação somente por um grupo de pesquisa. Tu precisa de mais apoio, sabe, em relação ao financeiro, em relação a espaço, realmente. E chegaram a se deparar com alguma questão burocrática, assim, que foi mais marcante para vocês? Tipo, nessa própria questão dos resíduos humanos e tal? Pois é. Algo que foi assim é que a gente queria testar o biodigestor. A gente queria fazer um mini biodigestor só para acompanhar o processo de decomposição, né? Porque a ideia, assim, o que a gente utiliza muito é a câmara de pneu para armazenar o gás. E um botijão daí para sair, para ficar fazendo essa troca. Só que a gente não conseguia testar, porque a gente não pode mexer com, né, esgoto e tal. Então, a gente utilizou resíduos orgânicos, frutas, casca de banana, a gente usou muito, para montar um mini biodigestor e para ver como funcionava esse processo. Foi, assim, algo que a gente se deparou, que a gente parou, opa, né? Só que, assim, é essencial esse processo de experimentação, porque a quantidade de biogás, se a gente for colocar dentro do botijão de gás GLP, o biogás, ele ocupa muito mais espaço do que o gás GLP. Então, a gente precisa comprimir. Só que quando a gente realiza essa compressão, se a gente comprimir demais, ele vai ficar líquido. E daí já tem outro problema, né? Isso não pode acontecer. Então, assim, eu acho que uma das melhores formas, aí vem a importância da robótica. Porque no protótipo a gente tem a implementação de sensores que vão evitar, de certa forma, com que essa testagem seja, assim, essencial para o projeto começar a funcionar. Porque a gente pode ter sensores para controlar o nível de pressão do gás ali dentro. A gente tem essa... É muito triste esse processo acontecendo, assim, de, tipo, tá, estamos indo aqui, mas... Não, mas peraí, a gente tem esse problema agora.
Tá, não, estamos indo de novo agora. Aí não, peraí, tem esse problema. Apesar disso, em certos momentos a gente ter esse bloqueio de travar um avanço assim que estava indo, daqui a pouco, pum. Ele, apesar de travar, ele te gera tanta coisa que tipo, é muito tri, assim, essa troca que acaba acontecendo. E aí vocês ligarem uma coisa com a outra, isso vai agregando muito, seja para vocês ou para o próprio projeto. Mas então tá, vamos nos encaminhando para uma finalização. Se vocês quiserem, então, deixar indicações de filmes, séries, livros, pessoas, enfim. Bom, eu como uma boa participante da FURST, gostaria muito de indicar o documentário da FURST. Ele está na Disney. Se eu não me engano, o nome é Mais Do Que Robôs. Faz um ano, acredito, 1 ano e meio que eu assisti, assim. É muito legal. Não necessariamente para ter uma noção sobre robótica, mas para ter uma noção do que o trabalho em grupo e a vontade, aonde eles podem te levar. Bom, então eu vou fugir um pouco da robótica. Eu acho que para equilibrar um pouco. Tem um livro que me marcou muito, que é o Mindset. Ele é um livro que... eu adoro coisas que relacionam, sabe? A forma como tu pensa. E esse é um livro que te mostra como as capacidades mentais influenciam nas tomadas de decisão. E isso vem desde a sua criação, a exemplos do que tu não quer seguir para tua vida e são hábitos que tu acaba cortando ou hábitos que tu acaba investindo. Então, eu acho que é uma leitura muito massa. Eu adoro livros, gente, eu adoro livros. Tem também um livro muito legal, agora que tu me lembraste, que é O Antifrágil, que ele foi muito recomendado pra gente dentro do Instituto Caldeira, que é justamente a questão de tu aceitar a vulnerabilidade na sociedade onde a gente está inserido atualmente também, que é muito bacana. Eu acredito que vale a pena a leitura. Até sobre essa história do hábito de leitura, era uma coisa que eu, assim, tinha uma extrema dificuldade com isso, porque eu não lia de jeito nenhum, porque a minha experiência com livro sempre foi, lê isso aqui, ó, tu tem que ler isso aqui. Eu nunca tive, tipo, uma situação de, eu acho que tu vai gostar desse livro. Isso nunca aconteceu, sabe? Então, quando começou a chegar, e quem meio que me inseriu nisso foi minha tia. Quando eu entrei na universidade, ela me deu um livro que era Cartas para um Jovem Cientista. Que massa. E aí, quando eu comecei a ler aquilo, eu disse, pô, legal. E aí me causou um estranhamento de, tipo, peraí, eu tô gostando de ler, sabe? E aquilo foi acontecendo. E agora sempre acontece isso. Então, tipo, indica um livro, daí vamos indo, sabe? Isso é muito legal. E eu acho que talvez é um ponto, assim, que a gente não toque tanto. É que o hábito de leitura, às vezes, ele é mais fácil de se ter quando é por esse sistema de indicação, assim. Então, por isso que no final a gente sempre coloca essa indicação de Que livro massa. aí. Eu só queria fazer um comentário rapidinho. Tipo assim, ó, a gente tinha uma rotina totalmente corrida. E eu lembro que eu chegava em casa, tipo, umas 8 da noite. E mesmo assim eu tentava ler. Tipo assim, porque já tava no meu hábito, porque eu sempre gostei de ler. Então, eu lembro que ano passado, eu fiquei até triste, porque a minha taxa de leitura foi baixa. Eu lembro que eu li, no máximo, gente, eu acho que 10 livros. Eu até comentei isso numa entrevista de emprego que eu fiz. Enfim, foi experiência, sabe? Não consegui um emprego, mas foi experiência. E a menina também gostava de livros. E eu lembro de comentar com ela, infelizmente eu li 10 livros em 2022. Ela ficou tipo, moça, pelas coisas que tu tá me contando que tu fazia, é totalmente compreensível. E até foi bastante livros pela trajetória que tu estava levando. E voltando à questão do LinkedIn, que a gente acabou pulando. O meu é Lívia Vantzing, podem me seguir no LinkedIn. Eu adoro fazer contato no LinkedIn. Como é que escreve o sobrenome? VANTZING. O meu LinkedIn é Yasmin Velter, Yasmin com I e M no final, e Velter com W. Viu como é bom? As pessoas já estão acostumadas a passar a rede social. Era a próxima pergunta, então já passaram. Não sei se vocês querem reforçar também o Instagram dos grupos da Tech Robot lá e tudo mais. Podemos também. O Instagram da equipe de robótica é TechRobot 9166. E para quem tem realmente um pouco mais de interesse em saber sobre a robótica, tem a comunidade FURST BR, se eu não me engano. E tem a FURST _ oficial também, que daí é a rede global. Eu super recomendo, porque, sério, a FURST é incrível. E se quiserem olhar o site da FURST, tem muita, mas muita informação. E, sério, olhem, assistem o documentário. Pois é, então,
eu provavelmente vou assistir. Eu tô tendo agora uma nova visão sobre a robótica que eu não tinha. Eu ficava meio assim, tipo, tá, ok, legal, mas não sei se é pra mim. Até eu fiquei com vontade agora. Mas então tá. Agradeço muito a presença de vocês. Acho que rendeu demais, foi muito legal a conversa. Peço que vocês assistam nossos outros episódios. Se quiserem, entrem em contato com as meninas, bolem todas as indicações. Depois também, se quiser, eu posso deixar o link para o projeto ali, aquela delas, o texto. E é isso aí. Até uma próxima. Tchau.